Sejam bem-vindos a mais um podcast Três Engenheiros. Estamos aqui com um convidado especial, o Igor. Boa noite, Igor, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui e ser convidado por vocês. Na verdade, eu me autoconvidei, né? Que eu gostei muito da ideia e troquei uma ideia com o Rodrigo e ofereci compartilhar um pouco do meu conhecimento para a galera. Isso, o Igor assiste aí o nosso canal, acompanha, ele é engenheiro civil, né, Igor? Eu sou engenheiro civil, mas nada pouco convencional, né? Eu trabalho com uma concessionária de energia elétrica, então, assim, óbvio que eu também atuo principalmente na parte civil, mas é um conhecimento meio, Uhum. assim, não é uma área muito usual, digamos assim, sabe? É legal, Sim, cara. Ele foi falar sobre o meu trabalho. Meu Deus, tem muita coisa para compartilhar. a gente já vai entrar nesse aspecto aí. Dar uma boa noite para o Luiz também, que também é quase um engenheiro civil, né, Luiz? Tá Olha, você quase. viu? Tamo Mas tu. quase. Ah, tu tá fazendo. Se eu não me engano, tu era engenheiro sanitarista, eu achei, cara. O engenheiro sanitarista é o Rodrigo. O Não, eu E o sou. Rodrigo Luiz. é o engenheiro sanitarista Ah, aqui. Eu tô cursando ainda engenharia civil civil. na reta final aí para Ah, finalizar. O entendi. Guilherme é engenheiro sanitarista também. Sanitarista. Ah, entendi. Então eu confundi as bolas. Isso. E, bom, queria lembrar também sobre os nossos patrocinadores, né? Que na verdade nós não temos, então os nossos patrocinadores são os nossos seguidores, né? Os nossos inscritos. Então, agradecer aí a todo mundo que é inscrito, que acompanha o nosso vídeo. Ainda vai chegar É... lá. Hã? Um dia ainda chega lá, um dia ainda chega lá, os patrocinadores Sim, vão aparecer, cara. Que a ideia realmente é muito boa, cara. Tanto que eu me entusiasmei de participar aqui com vocês. Pode. sim. Então, eu queria pedir aí pro pessoal se inscrever, quem não for inscrito, deixar o like aí e comentar também alguma dúvida ou sugestão. E eu acho que a gente pode começar ali, né, Luiz? Vamos tentar seguir uma ordem cronológica, pode ser, Igor? Tentar ali pegar desde o início da tua graduação até chegar no teu serviço atual, né? Não, pode ser, cara. Vamos lá. Tudo bem, então, falando novamente, meu nome é Igor Thiago, né? Eu sou formado em Engenharia Civil pela UFSC. Eu fiz em 2011, entrei na universidade, me formei em 2017, me atrasei um ano. Porque eu me atrasei um ano simplesmente porque eu reprovei uma das poucas matérias no começo do curso e no final do curso eu troquei o tema de TCC. Olha que curioso. Eu tive que Uhum. refazer o TCC, cara. Você pensa que você não pode reprovar uma matéria como TCC? Nossa. Eu reprovei em Caramba. TCC, cara. Porque eu troquei de tema, né? Eu troquei de orientador, tudo tive que recomeçar do zero. Já temos aqui um fato importante, hein? É o primeiro convidado que pelo menos Reprovou em falou, né? TCC. Falou abertamente que reprovou em TCC. Ah, tem que ser jogo aberto, pessoal. O pessoal tem que pensar que não é todo mundo mil maravilhas, né, na universidade. Exatamente. Tem seus percalços também, né? Sim, sim. Sim, eu também E no meu podcast falei que reprovei ali em Física 3. eu reprovei em física teórica A, cara. Na minha época era teórica A e teórica B. Daí depois, agora hoje atualmente, eu sei que é física 1, física 2 e física 3, né? Uhum. Daí, e na engenharia civil também, aí tem cálculo A, B e C, né? E tem Sim, até a D para engenharia elétrica, mas enfim, mudou bastante coisa na UFSC, que é uma coisa que eu sinto falta, cara, sinceramente. E aí, esse comentário também, a UFSC dá um saudosismo, cara, tu não tem noção. Porque, não em termos assim, não é uma coisa que seja fácil, assim. Eu digo até hoje, quando eu falo do trabalho abertamente, eu falo, cara, uma das épocas mais estressantes em termos, assim, de exigir o teu intelecto, tua dedicação, é a universidade, cara, com certeza. Mas, assim, em termos de responsabilidade, cara, responsabilidade na universidade, acho que, assim, é você contigo mesmo, sabe? E depois que tu entra no mercado de trabalho, cara, a responsabilidade aumenta muito, assim. Então, dá uma pressão que as pessoas dependem de ti, tem muita coisa em jogo, realmente assim, tu vai evoluindo muito como pessoa, sabe? Na universidade é mais leve, digamos assim, por isso que eu sinto saudade, entendeu? O estresse Sim. era mais assim, eu contra os números e vice-versa. Não é que na universidade ali tu tá num ambiente mais controlado, digamos Sim, assim, né? Como se fosse um ensaio pro que é ainda, né? Não é. exatamente. E o que é legal da universidade, que infelizmente acho que o pessoal agora os calouros estão entrando agora na universidade não tem isso, né? Uma das coisas que aliviava muito, assim, facilitava, deixava o pessoal mais leveza, era quando tinha aula presencial, né? E daí, entre uma aula e outra, você, pelo menos para engenharia, né, que é um curso integral, você sim. tinha que mudar de uma sala para outra, você conhecia vários departamentos, você se engajava na universidade, você podia almoçar no RU, depois do almoço dar aquela deitada na graminha perto da igreja ali, tá? Era muito legal, sabe? Então, tu vivenciava a universidade, assim, e era tipo, Sim. era uma coisa descontraída. Hoje o pessoal não tem muito essa parte, o pessoal só tá só com estresse de matéria, né? Mas Sim, sim. Mas tá voltando já, em abril aí a UFSC vai voltar. e eu Inclusive.
Eu tô um Pode. pouco triste, eu tô um pouco triste nesse aspecto porque vai piorar bastante o trânsito pro meu trabalho. Ah, Verdade. pra quem não Mas, conhece a região, né, a UFSC em volta ali é bem, sim, é caótico, bem... caótico. E agora tá tendo obra ali, né? Estão expandindo aquela avenida lá no Pantanal Sul, bem perto do Uhum, CTC mesmo, bem perto da área de engenharia. sim. Cara, isso aí já começou na minha época quando eu tava saindo do curso, e agora que eles estão engatando no força total ali na É, pavimentação. faz tempo essa obra, acho que é o contorno ali que eles estão construindo para o corredor de ônibus, né? Sim, Dos sim. BRT. Mas esse aí vai piorar mais ainda o trânsito, que já era caótico, cara. Mas enfim, daí eu me formei na universidade em 2017. Olha que curioso também. Quando eu me formei, eu não consegui um emprego de imediato, assim, mandei meu currículo para alguns lugares, não consegui emprego. E eu comecei assim, plano A, B, C e D, né? Daí o meu plano B era fazer um concurso e meu plano C era trocar de área, literalmente. E eu fui chutando para tudo que é lado, assim, né? E o meu plano C, que eu fiz o vestibular de administração empresarial na ESAG, despretensiosamente, em 2018, e eu passei. E eu comecei a cursar administração empresarial. Eu fiz um ano de administração empresarial, porque quando eu fiz o concurso da empresa que eu estou trabalhando hoje, que é a concessionária de energia elétrica, é a Uhum, Celesc, no campo. Eu fiz no final de 2018, só que eu só fui atuar e ser chamado em 2019. Então, uhum, um ano que eu fiquei assim de espera para o concurso, eu estava fazendo outra graduação, eu estava trocando de área. Eu comecei a fazer administração empresarial e eu estava seguindo na área de tecnologia, assim, programação, análise de dados e tal. Até que o concurso me chamou e pensou, cara, é bom, né, atuar como engenheiro, eu nunca tinha atuado como engenheiro, só feito estágio na universidade. sim. E daí foi gratificante, cara. E realmente, concurso público também dá muita estabilidade e outras coisas, né? Enfim, essa é a história resumida assim, da minha trajetória desde que entrei na universidade até onde eu estou hoje, sabe? Então, realmente, onde eu trabalho, que é concessionária lá, a Celesc é o meu primeiro emprego como engenheiro, cara. E eu estou há 2 anos já, desde 2019, estou em 2022, fazer 3 anos esse ano, em setembro, faz meu Mas, aniversário. mas tu cursou engenharia civil, então, né? Civil. E como é que foi essa decisão, assim? O que te levou a entrar num curso de engenharia civil? Foi por afinidade? Foi no chute? O que te direcionou para esse caminho aí? Cara, é um pouco. As pessoas elas falam assim, não, eu tinha uma paixão desde cedo. Eu acho que também é um pouco mentira na realidade, né? Sei lá, depende de cada indivíduo. Assim, no meu caso, eu tinha muita facilidade com física, com matemática. Eu estava um pouco indeciso do que eu queria profissionalmente, mas também queria um pouco de segurança financeira. E na época que eu entrei em 2011, a engenharia como um todo estava aquecida. Então eu Uhum, pensei, pô, não, eu vou prestar vestibular para engenharia, que é um caminho seguro. Mas eu pensei em prestar para matemática, pensei em pensar para física, que eu acho muito legal. Biologia também acho interessante. Mas eu acabei seguindo a engenharia mais questão assim, de segurança e porque eu tenho mais afinidade com a área em si, né? Física e matemática. E no final das contas foi uma coisa que, cara, eu gostei bastante, assim, porque engenharia civil é muito amplo, assim, tem muitas áreas que tu pode seguir. Inclusive, hoje eu tô numa área que eu jamais imaginava que existia, tá? Quando eu estava na faculdade, a gente nunca viu que eu tô trabalhando hoje. Por isso que é interessante compartilhar com vocês, sabe? É muito, sim. muito massa. Eu, tipo, o engenheiro civil trabalhar com poste, cara, com linha de transmissão. É muito louco. É realmente da hora, assim. Tem muitas nuances. É uma obra muito atípica, digamos assim. Sim, é uma obra especial mesmo, né, É cara? especial, exatamente. Mas Mas o Igor... Ah. Pode falar, Rodrigo, Não, é que ele desculpa. falou ali que sentia afinidade com engenharia, mas não falou como é que ele escolheu a engenharia, porque tem uma porrada de engenharia hoje em dia, né? Ah, sim. Agora, engenharia civil, porque de todas as engenharias, eu fiquei imaginando aquela que tivesse um mercado mais amplo, mais palpável, digamos assim. A Sim, engenharia civil, cara, é muito palpável. Tu consegue olhar assim, o pessoal construindo, a indústria da construção a todo momento. Eu acho que outras engenharias são um pouco mais abstratas, né? Não quer dizer que não sim, sejam importantes, são importantes, mas elas são mais abstratas. E daí você, pô, e eu já gostava eu já tinha muita criatividade com coisa de jogos e tal, de montar, tipo, The Sims, por exemplo, arquitetura, essas coisas, eu achava muito massa, sabe? sim. A história da arquitetura em si, e daí eu disse, então eu vou seguir uma área que é mais, assim, visual, mais palpável, então meio que seguindo nesse princípio. Tu era aquele jogador de The Sims que ficava 4 horas montando Isso, a casa e e The 20 minutos Sims, jogando, aí enjoou, isso, cansou. isso.
SimCity, exatamente. Gostava muito de Lego, cara. Eu adorava brincar de Lego quando era criança. Então, tipo assim, é muito mais palpável engenharia civil. Foi mais nesse sentido, sabe? E outras coisas também, né? A questão de engenharia civil envolve muitos outros ramos, tipo planejamento de cidade, a parte de pavimentação, estradas. E eu achava, desde o começo, desde criança, eu gostava de brincar de carro, essas coisas assim, sabe? Então, assim, é por ser uma coisa mais, assim, visualmente palpável. Foi mais nesse sentido. Mas tu vê, não foi uma coisa assim, ah, meu Deus, me apaixonei por engenharia civil, fiz uma pesquisa com afinco. Realmente foi uma coisa que, cara, vamos chutar para um lado seguro que seja visualmente atraente. Então vamos lá. E acabei me apaixonando, né? Felizmente, né? Não é que realmente a engenharia civil tem esse atrativo, né, para quem está ingressando, que construção civil em qualquer cidade do país, do mundo, tu vai ter construção civil, né, tanto na área de obra civil mesmo, né, quanto infraestrutura, né, como tu falou ali, trabalhar com pavimentação, com projeto geométrico de estradas, né, então é bem interessante tu levantar esse ponto, que eu acho que realmente acaba sendo um ponto de decisão para quem faz engenharia civil, né? Porque às vezes vai fazer uma engenharia mecatrônica, é meio difícil enxergar realmente um mercado para tu atuar, né? Ele não é tão, ele não tá te cercando tanto quanto a construção civil de uma maneira mais ampla, né? Então é bem interessante esse teu relato, que eu acho que isso leva realmente muita gente a fazer engenharia civil, porque os pré-requisitos tu já cumpriu ali, que é gostar de física e matemática, né? Então, acho que isso é denominador comum para todo mundo que escolhe engenharia. Acho que ninguém foge disso, né? Sim. E bem interessante teu relato, assim, de escolher justamente porque tá à nossa volta aí, a gente tá em contato o tempo inteiro com construção, né? Então, bem interessante. Mas aí, quando tu entrou, tu já vislumbrava, assim, uma área de atuação, uma preferência? Cara, pior que não, tá? Quando eu entrei, eu falei, foi uma coisa meio indecisa, assim, não foi muito elaborado. Não foi uma coisa que eu fiz, por exemplo, aqueles testes de carreira. Ah, não, vamos fazer um teste de carreira para ver qual que eu vou me engajar mais, qual engenharia que eu fosse me engajar mais. Foi realmente, porque é mais palpável e eu atendo os pré-requisitos e é um caminho seguro, financeiramente falando. Daí, quando eu entrei na universidade, eu estava bem perdido, tá? Eu tava tão perdido que eu estava atirando para tudo que é lado, sabe? Mas ao longo da graduação, quando tu vai pegando as matérias, tu vai fazendo as matérias, tu vai conhecendo quais áreas que tu pode atuar, quais áreas que são mais atraentes para ti. Pô, esse aqui é muito legal. Eu, por exemplo, adorei a parte de materiais, a parte de concreto armado 1, concreto armado 2. E eu não gostei muito da parte de análise estrutural, que é a parte de programação lá, de fazer elementos finitos e tal. E também tem bastante mercado, sabe? E foi mais ou menos assim que eu fui mapeando, eu quero seguir nessa área tal, X, entendeu? Que era a área de construção civil. Eu queria seguir na área de construção civil como um todo. Só que quando eu me formei, já o mercado não estava tão bom quando eu entrei, em 2017, né? Em 2017 deu uma crise federal, assim. Inclusive, é um conselho que eu dou para os recém-formados, ou até para as pessoas que fazem graduação, né? Cara, prioriza muito mais as suas experiências assim, de estágios do que a graduação em si, cara. Porque isso bateu assim para mim, o baque. Porque, por exemplo, eu não estagiei durante a graduação em nenhuma empresa privada, eu estagiei só no setor público. Eu estagiei no DENIT, que era Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e estagiei no DPOD, acho que é Departamento de Obras dentro do campus. Não sei se você sabe, que ali tem um prédiozinho do lado do Da prédio universidade? do lado do prédio da Civil, Departamento da Civil, que é um departamento que eles fazem fiscalização de obras dentro do campus, assim, literalmente tem engenheiros aí, engenheiros civis que fazem obras dentro do campus, que é de reforma, manutenção, até expansão de algum prédio, CTC, enfim. Daí eu estagiei ali também, sabe? E ali também que eu me apaixonei por obra, assim, que eu estava vendo que estava querendo seguir área de construção. Mas eram só setores públicos, eu não cheguei a estagiar no setor privado, por exemplo. E daí, Mas no isso foi final, ruim, tu achou? eu achei isso um pouco ruim, cara, porque quando você entra no mercado privado, você vê que as experiências no mercado contam muito, sabe? Tipo, o teu currículo, É se tu tiver diferente? se trabalhar em escritório de cálculo, se trabalhar em escritório de construtora, é melhor que trabalhar num escritório público, digamos assim. Não estou dizendo que é ruim, tá? Não estou dizendo que, não estou afirmando que estagiar num setor público seja uma coisa ruim, nem, Sim. não é isso, tu aprende muita coisa, eu aprendi muita coisa, que eu devo a trabalhar principalmente lá no departamento lá de fiscalização de obras dentro do campus. Só que para o mercado é um pouco mais difícil, ainda mais que para quando estava em crise, né? Não tinha muitas vagas de emprego, então
foi um pouco mais complicado. Então, eu fico pensando assim, cara, se eu pudesse voltar no tempo na graduação e pudesse priorizar outras coisas, eu priorizaria minhas experiências profissionais, sabe? Porque já aconteceu várias vezes de eu abrir mão de um estágio muito da hora, assim, sabe? Porque eu queria, não, porque eu quero, tenho que me focar, peguei muita matéria, tenho que focar em cálculo, não quero reprovar em cálculo, sabe? Juro pra ti, cara, eu abri mão de estágio em empresas porque eu achei que era muito puxado e queria focar numa matéria em específico. E hoje eu me arrependo, hoje não. Se eu tivesse voltado há tempo atrás, cara, que se dane as matérias, sabe? Eu quero focar na parte de fato profissional. E isso vai, cara, pesa muito quando você entra no mercado. E realmente, eles pedem muita experiência, sabe? Não, realmente essa questão do estágio, né? Eu não sei como é que é para as outras áreas da engenharia, mas para engenharia civil, né, você consegue atuar em diversas áreas, assim, né? Como tu, né, estagiou ali com fiscalização de obras, tu pode estagiar com projeto, pode estagiar com parte de orçamento, né? Parte de administração também. Então, eu concordo 100% contigo, eu acho que é uma coisa que todo estudante de engenharia deveria priorizar, que é a questão da inserção no mercado, assim, né? Tu tá envolvido com o mercado, principalmente, acredito, para tu conhecer o teu perfil profissional também, né? Porque ali tu, mais uma vez, tu tá num ambiente controlado, né? Tu tá sendo supervisionado ali nas tuas atividades, e tu consegue identificar o que tu tem, né, afinidade para fazer e o que tu não tem afinidade. Então, eu acredito que uma experiência muito válida, inclusive, se você puder, né, claro que não, às vezes não é possível, mas estagiar em várias áreas diferentes, né? Porque aí quando tu terminar a graduação, tu já tem já tem um calo ali, tu já conhece as áreas para saber o que tu vai fazer o resto da tua vida, no caso. É que uma tendência da engenharia que eu vejo no mercado em si é essa questão do afunilamento, né? Tipo, o pessoal entra numa área específica, um estágio, no escritório de projeto estrutural, por exemplo. E o cara tende a atuar com isso, pela experiência do mercado, né? Ele trabalhando como estagiário, supervisionado, aprendendo a fazer cálculo de fundação, de estrutura, vigas, pilares e tal. O cara vai funilando, ficando muito bom naquilo. E quando ele entra no mercado privado, ou ele trabalha como autônomo na área, ou empresas do mesmo ramo já contratam esse cara para atuar nessa área, entendeu? Então, assim, apesar que eu concordo contigo, Luiz, apesar de ser legal você estar já em várias áreas para você saber mais ou menos o que tu curte, mas a tendência realmente, às vezes você dá um passo certeiro de primeira e o pessoal não deixa tu se afastar da área, tá? Se tu encontra paixão naquilo que tu tá fazendo e o pessoal acha que tu é bom, tu manda bem, cara, tá entendendo legal, o trabalho dá um feedback positivo, o pessoal, eles não querem deixar tu ir para outra área. As oportunidades que vem tipo assim, a indicação, tu vai sair de um estágio de escritório estrutural para o cara que tá lá dentro, um funcionário te indica para outro escritório, ou para, entendeu? Ou para analisar softwares que envolvem análise estrutural. Então, assim, a tendência é o pessoal sempre afunilando, assim, sempre deixando. Eles puxam tu para um lado específico, digamos, do mercado. Isso eu reparei também bastante, sabe? Isso acontece tanto que aconteceu comigo, inclusive. Exato. Desde a metade da graduação, eu trabalho na mesma empresa, também na área de projetos estruturais, né? E eu tive experiências anteriores com obra e tal, mas eu me encontrei nessa área. Eu não me vejo fazendo uma coisa diferente, sabe? E isso acho que desde o comecinho da graduação ali, eu tive essa identificação com a área de estruturas, né? E aí eu comecei a buscar estágios nessa área porque o meu medo, na verdade, era acabar me desiludindo, sabe? Mas aí também, né, dei a sorte de me identificar e acredito que isso deva ser a minha atuação quando eu finalizar a graduação. Acredito que eu deva continuar na área, porque hoje, assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa também. Então, é o que tu disse, tem esses dois lados, né? Tu pode ser um generalista também, né? Que tem conhecimento de tudo. Que é importante tu ter um pouquinho de conhecimento de tudo, porque, né? Mesmo que, por exemplo, eu ali na área de projetos estruturais, se eu não souber o que está rolando de obra, né? Se eu não souber o que está rolando da área de materiais, às vezes a minha atuação não vai ser tão adequada, né? Então, é importante para o engenheiro também ter... É o que a gente chama de... Mesmo que tu seja um especialista na área, né? Tu tem que ter uma construção de conhecimento em T, né? Tu tem que ter uma base estreita
e tu tem que Tem que ter. aprofundar, tu tem que aprofundar Sim, ali Isso é coisa na... da civil mesmo, né? Os É sapatos. estranho. Não, mas Ah, isso aí é um termo que o pessoal usa muito na área de tecnologia, né, de programadores. Galera que tem que ter conhecimento em muitas linguagens de programação, mas precisa se especializar, focar em uma, né? Nenhuma. Então, sim, sim. eu vejo isso muito na civil também, né? Tu tem muitas áreas de atuação que tu precisa ter um conhecimento básico, até para isso que serve a universidade também, né? Mas na tua carreira a tendência é que tu acabe se especializando e focando em uma mesmo. Sim, mas dependendo da área que você vai atuar, ou até da empresa que você vai trabalhar, às vezes o conhecimento generalista pesa mais, sabe? No caso onde eu trabalho hoje, cara, eu faço um pouco de tudo, sabe? É como se fosse um patinho feio, né? Ele anda, mas não anda direito, nada, mas não nada direito, voa, mas não voa. É tipo um pato, sabe? Sabe, eu faço um pouco de tudo, gestão de obra, orçamento, projeto estrutural de fundações eu faço fiscalização, sério, é muito generalista. Então, tipo, para mim, se eu tivesse, por exemplo, dentro da universidade, estagiado em várias áreas diferentes, para mim ia agregar bastante hoje, no caso. Mas, mas eu falei, a tendência é se você se encontrar numa área específica durante a graduação, você sempre seguir aquela área, né? Ficar um especialista naquela área. Eu acho que o teu caminho vai ser esse, cara. Tu vai fazer um mestrado na área de estruturas e vai depois fazer um doutorado, vai ser o cabeção ali da área de estrutural. O objetivo por enquanto é esse, né? Vamos ver se... Vai dar aula para os futuros calouros aí. Dar aula já é um negócio que eu fujo um pouco. O Luiz já deu aula de física, né, Luiz? Eu já fui professor durante alguns anos aí. E, sim. Assim, é até legal, eu gosto de ensinar, na verdade, né? Mas a profissão de professor é que complica um pouquinho, assim, porque não é só ensinar, né? Tem muita coisa envolvida, né? Responsabilidade, né? Imagino. Exatamente. Ô Igor, mas só pra gente não pular tão rápido a parte da graduação, porque eu acho que ainda tem coisa ali que tu não comentou, né? Por exemplo, a questão da reprovação que tu falou, como é que tu reagiu em relação à reprovação, assim, até para quem estiver começando na engenharia não se sentir tão mal se Tão acontecer, frustrado, né? imagino. Assim, ó, eu falei, eu tive uma reprovação e uma desistência de um TCC. No TCC eu troquei de tema, vou falar isso um pouco mais adiante, mas a reprovação em si na graduação foi em física teórica, né? Antigamente, hoje é física 1, física 2 e tal. E era uma professora que era, cara, ela era vista como o carrasco do departamento de física, né? E eu fiquei muito frustrado, porque eu fiz com ela, eu reprovei por pouco. Eu tinha acho que 5,5, a média era 5,75, é famoso, né? Redundamento. E eu não chorei para ela, porque meu orgulho, eu sou um cara orgulhoso, não falei, não, vou chorar para não. Eu reprovei. Mas teve gente na turma que chorou e reprovou passou? bastante. Não, teve gente que passou, mas a maioria da turma reprovou, tá? Metade da turma reprovou. Ela era realmente um carrasco no departamento de física. E eu sou um cara orgulhoso, eu fiquei assim, não, eu reprovei, fiquei frustrado. Só que eu sou aquele cara, se eu reprovo, eu vou conseguir fazer isso e vou fazer, tirar uma nota boa. Daí eu queria pegar ela de novo a segunda vez. Ela se aposentou. Era lá o que não sei se você já ouviu falar esse nome, juro pra ti. Eu fui a última turma dela, eu iria de novo nela. Eu não fujo, cara. Aí é que tá, tipo, tem Mas tu ia algumas brincar coisas... com perigo, hein? Ia brincar com perigo. Mas eu reprovei por tão pouco, cara. E a aula dela, apesar de ela ser uma professora carrasca, a aula dela era muito boa, assim. Ela ensinava muito bem, ela tinha uma boa didática. Se você, acho que os mais velhos aqui, se tiver um ouvinte mais velho, vai conhecer a Lau, que era a famosa professora de física do departamento lá. Ela se aposentou já, era uma senhora peculiar, digamos assim. Mas era uma baita professora, uma baita professora. E tenho assim, um amigo, vou a perguntar gente pra ele. a gente se sente um pouco frustrado, com certeza, mas cara, cada um reage de uma forma diferente, né? Tem gente que reprova uma vez, se sente. Acho que quando tu reprova uma vez que nem eu reprovei uma vez só. O cara tem que. Acho que o orgulho fala um pouco mais alto. Não, vou tentar de novo, vou conseguir, eu tenho capacidade, bola pra frente, sabe? Faz parte, engenharia é isso, você ter que. Às vezes tem que fazer uma coisa de mais de uma vez para você aprender direito. Só que quando isso vai acontecendo, tipo assim, se torna uma coisa recorrente, a pessoa já começa a ficar insegura, pensando, não, cara, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu estou no lugar certo? E às vezes são perguntas válidas, né? Porque às vezes se o cara reprova muitas vezes na mesma matéria, vai ver o cara não tem paixão por estar fazendo aquilo, sabe? O cara ele se frustra muito, sabe? Então, nesse sentido, assim, eu digo que eu não me senti frustrado com a minha reprovação, porque foi uma questão assim, tipo, foi só uma reprovação ocasional, né? E daí serviu de lição, assim, acho que ele veio mais no orgulho, assim, tipo, não, vamos lá, vamos conseguir, sabe? No sangue nos olhos do que no... Sim.
do que na frustração. Esportivo, né? Na esportivo. Agora, em relação ao TCC que eu reprovei, era diferente, sabe? Eu peguei um professor... eu não vou citar nomes, né? Porque eu não lembro o nome de todos os professores que eu tive, tá? Faz um tempinho. Olha só, cara, 2017 eu já me esqueci o nome de alguns Pô, deles. mas o orientador, tu lembra, né? Não precisa Meu citar, mas orientador, tu lembra. não. Meu orientador, sim. Ah, tá. Mas meu orientador de antes, é que eu peguei um orientador para fazer uma área de estruturas. Eu ia fazer uma TCC na área de pontes. Ia fazer uma... Pô, difícil, hein? Ponte, exatamente, difícil. Complicado. Difícil, mas eu tinha um trabalho base que era bem bacana de uma colega minha, e que ela tinha feito sobre pontes no semestre anterior, daí eu ia pegar o trabalho com ela e bola, tipo assim, meio que ir na raça, bater no peito e fazer. Só que o meu orientador, ele era um cara que ele não ajudava muito, sabe? Não é que ele não ajudava muito, ele era um cara muito culpado, digamos assim. E ele acabava não colaborando, não marcava as reuniões e tal, e tipo, como eu me senti meio no escanteio, falei, pô, cara, eu tô fazendo TCC, o TCC, teoricamente, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho também, né? O pessoal vai ver onde você está atuando. Ah, eu estou atuando eu quero atuar nessa área em específico. Então, o TCC é uma coisa que o pessoal, às vezes, quando você aparecer na tua internet, teu nome, cara, as pessoas, a primeira coisa que aparecer vai ser do TCC, cara. É verdade, cara. Se vocês colocarem Igor Thiago Buzo Torres no Google, uma das primeiras links que vai aparecer vai ser meu TCC. Juro para vocês. Sério. Deixa eu pesquisar isso aqui. Depois vocês pesquisam sobre qualquer nome. Por quê? Porque é uma coisa que é marcante, sabe? É uma coisa que é importante, sim. Daí eu fiquei muito... Daí sim eu me senti frustrado, né? Pô, o meu orientador não tá dando a orientação que ele deveria dar. É uma área que é complicada. Eu acho que eu não vou aprender direito se eu fizer aqui. Eu pesquisei aqui, apareceu o LinkedIn primeiro. Depois o Escavador, que eu acho que é um site de currículo, resumido. E aí o terceiro foi o repositório da UFSC lá, o TCC. O TCC, viu? É um dos primeiros links, cara, eu não tô mentindo. E agora apareceu o podcast também, né, com o teu nome. Mas aí até, Igor, essa questão da identificação com a área ali também, como é que foi quando tu deu esse passo para trás para dar outro para frente? Tu seguiu na mesma área? Tu mudou de... E daí que eu acabei mudando completamente de área, né? Que daí, assim, eu saí da área estrutural, que era fazer pontes, e o meu único ideia, eu queria trocar para outro orientador. Só que os orientadores que eu queria, que eram professor de estruturas, que eu estava querendo seguir mais ou menos a área de estrutura, que eu achava interessante, assim. Ele estava com muitos orientandos, assim, tá? Então eu acabei meio que, como eu fiquei de escanteio, eu acabei pegando o que tinha disponível. Só que, assim, eu meio que não me arrependo, porque eu peguei um professor que era muito bom, assim, orientador, que é a área de pavimentação. Daí eu fui assim, cara, era o oposto do outro, assim, enquanto o orientador me deixava meio de escanteio, não ajudava muito, não auxiliava muito, era para ser um orientador, mas não estava sendo muito um orientador, o outro orientava até demais, assim, incomodava bastante. E, cara, foi um TCC, assim, foi puxado, digamos assim, mas foi bem bacana, cara, tanto que no final do meu TCC, eu fui até tipo assim, tive uma conversa franca com o meu orientador, ele até queria que eu fizesse mestrado, conseguisse seguir a área acadêmica, sabe? Só que daí eu, como eu tava querendo já olhar para o mercado de trabalho, pô, vamos ver, quero primeiro ganhar uma graninha, me estabelecer financeiramente, depois, quem sabe, eu faço o mestrado. Que também o mestrado não era uma coisa que era fácil de tu conseguir, era mais concorrido para tu conseguir bolsa de mestrado. Sim. E eu precisava, assim, de uma estabilidade financeira e tal, depois eu vejo, né? Ele meio que deu um fora no meu orientador, mas ele queria que eu seguisse a área de pavimentação, e provavelmente se eu tivesse ficado muito, sei lá... É que no final das contas eu acabei, por conta de eu passar em administração, eu estava me desvencilhando um pouco da engenharia, né? Então, quem sabe talvez eu nunca fizesse mestrado na engenharia, cara. Essa é uma coisa que eu estou sendo franco com vocês. Eu acho que eu ia seguir a área de administração porque estava muito aquecido o mercado de tecnologia, né? E eu estava assim nessa área de tecnologia. Tá, mas tu fez mestrado? Não, ele só me convidou para fazer o mestrado, mas eu não fiz. Tá. Eu não fiz. Mas tu tinha passado para administração depois de formado já, né? Depois de formado. Comecei a fazer administração. Só uma coisa ali sobre o TCC que eu acho que tu não respondeu. Não é que tu não respondeu, mas tu não comentou e eu acho que é muito interessante comentar. Como é que foi a reprovação, porque foi assim, tu apresentou o TCC, daí os caras falaram nota 0, não deu? Não. Ou tu já sabia antes? Como é que foi isso daí? Não, é que tá, tipo, no TCC na engenharia civil, depois o Luiz pode até conversar um pouco melhor com ele, que vai saber. Eles são duas matérias, né? Tem o TCC1 e tem o TCC2. Eu não sei se na engenharia sanitária bem tá a mesma coisa. Mas são duas matérias para o TCC. Daí o TCC1 é que você faz a apresentação do plano do TCC, é meio que um TCC preliminar, digamos assim. E o TCC2 que é com a banca, que o pessoal vai te avaliar, fazer pergunta, que você fazer publicação no site da BU.
o TCC1 que eu reprovei, digamos assim. Só que o TCC1, eu Tá. reprovo o TCC1, eu acabei atrasando minha formatura, né? Entendeu? Sim, entendi. Então, e daí, tipo assim, eu não passei pela famigerada banca de TCC, mas realmente é uma coisa, imagina, se tivesse passado 2 vezes por isso, cara, ia ser bem complicado. Constrangedor. Não Entendi. constrangedor. Uma coisa que eu digo, cara, pra ter noção, assim, eu não sou um cara muito, pode não parecer, tá, mas eu sou um cara bem introvertido, tá? Eu sou extrovertido quando eu me sinto à vontade num ambiente, assim, mas para apresentação em público eu tenho Pô, muita vergonha. Eu cheguei a fazer um curso, cara, de oratória para apresentar olha meu só. TCC, E a moral da história, curso de oratória te explica o que você já sabe. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, cara. É falar no espelho, tipo, tem umas questão de postura que eles ajudam muito e tal. Mas, cara, a prática leva à perfeição. E no final das contas eu pensei, pô, cara, paguei um curso de oratória para isso, cara, que engraçado. E eu fui lá e fiz o meu TCC e fui bem, cara. Tirei 10 no meu TCC para pavimentação. Tanto que depois vai a história do mestrado, né? Que daí, vamos seguir mestrado e tal. E eu acabei não deixando em stand-by, né? Não queria seguir essa área. Não, isso é até um ponto importante de tu levantar, Igor, porque eu acho que a universidade não te prepara para essas questões mais sociais, assim, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema. Assim, eu sempre gostei de apresentar trabalho, sempre gostei de falar, de expor ideias, Você mas foi professor, né, cara? Professor. talvez até por isso, né? Uhum. Mas eu percebo que muita gente tem essa trava, assim, para, né, às vezes para trabalhar em equipe, às vezes para, né, para expor, para apresentar alguma coisa, e é algo que eu acho que é uma atividade que tu tem que desenvolver também durante né, a tua formação, assim, porque a universidade ela não vai te preparar para nada disso, e às vezes isso também te ajuda de forma mais indireta daí, até, cara, entrevista de emprego, assim, sabe, Cara, de tu conseguir, né, desenvolver as tuas linhas de raciocínio, de conseguir expor tuas ideias. Às vezes tu tá muito travado, isso acaba dificultando até teu ingresso no mercado. ajuda em tudo, cara. Sinceramente, fazer apresentação, ou até questão, o curso de oratória. A oratória em si é uma área muito interessante que o pessoal deveria desenvolver muito assim na graduação, mas não tem cursos na universidade para ensinar isso, cara. E daí você tem que mostrar cara a tapa e aprender a se expor, né? É questão de você. É o que é engraçado, porque, por exemplo, eu me considero uma pessoa extrovertida quando eu falo, tipo assim, sentado numa mesa de bar, eu conversando com o pessoal, sabe, mais à distância. Agora, quando eu tô, tipo, em pé, na frente de todo mundo, cara, bate o nervoso, cara. Tu não tem noção, chega a gaguejar, cara. Ficou cinza, juro. Então, assim, é uma coisa que tu vai aprendendo com a prática, assim. E no final das contas, é aquela coisa de você reafirmar. Você praticar várias vezes o curso, um discurso, sei lá, uma dinâmica de grupo, isso vai te levar, com o tempo, você vai perdendo a vergonha aos poucos, entendeu? O negócio aqui é uma coisa desconfortável, mas as pessoas têm que passar por isso, sabe? É É Uma verdade. interessante. coisa que eu acho que ajuda também é tu saber o que tu tá falando, né? Exatamente. Se É tu prática. dominar o conteúdo, É prática. Por exemplo, o meu TCC, eu ensaiei, eu fiz um roteiro de apresentação e eu ensaiei, cara, eu ensaiei a tal ponto que tipo assim, eu decorei o que ia falar. Então, quando eu cheguei lá, eu não fiquei nervoso. Por quê? Porque eu tava nervoso, no caso, né? Tava suando, o nervoso eu não perdi, desculpa. Tava com a mão suando, tava meio, sabe? Batendo ansiedade, só que, cara, fluiu. Simplesmente fluiu, sabe? Por quê? Porque Não. eu decorei o que eu tinha falado. Daí fluiu, depois na banca, na hora de pergunta, que o pessoal fica que eu te falei, né? A famigerada banca do TCC, o pessoal fica com medo das perguntas no final, das perguntas do feedback. sim. Mas é isso que tem a vantagem de você escolher o bom orientador, cara. O meu orientador, ele me defendeu na banca, cara. Ele falou assim, não, cara, Sim. para fazer outros professores faziam perguntas que eram um pouco mais complexas, ou perguntas mais pontuais. Às vezes os caras viram que eu estava um pouco nervoso, mas eu falei assim, não, cara, ele fez isso, está nessa página, tal, tal. Daí ele eu complementava, porque eu já tinha conhecimento, já tinha o estudo, realmente eu fiz isso, eu fiz esse apontamento, eu fiz esse cálculo, eu fiz essa análise e tal. Então, tipo, o orientador bom é esse, cara, não é aquele cara que ajuda a descascar o orientando. E tem esse caso também, tem professor Tem. que ajuda a descascar o orientando, cara. Pior que tem, já ouvi falar nisso também. Mas acho que é isso aí mesmo. Se tu faz o próprio TCC, né, o orientador sabe o que tu fez, eu acho que não tem motivo pra ficar nervoso. Claro que tem aquele nervosismo assim, pô, será que o computador vai ligar no dia? Será que vai, né, vai funcionar tudo? Preparação, sim, sim. É, Mas tranquilo.
E é comum também o pessoal trazer família, né? Trazer parente para ver uma prestação, daí bate o nervosismo a mais, porque tu vê que é uma coisa muito formal. Só que daí chega a ser engraçado, porque você traz a família e você fica nervoso com antecedência, pô, você tem que ficar bem despojado, porque é uma coisa assim, meus familiares estão me vendo, ou você é futuro engenheiro. Só que chega lá, o pessoal não sabe, faz a menor ideia do que tu tá falando. É bem isso aí. E daí eles ficam É tipo bem assim. isso aí. Eles E só eles vão ficar só elogiam, né? Só só elogiam. elogio. Eles vão ficar mais felizes por você do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, Sim. no final das contas, assim, é um tabu, tipo, é um medo, assim, esse tabu do TCC que o pessoal tem que perder, assim, e ele só perde na prática, cara, sabe? Sim, sim. Não, Basicamente e isso. até essa questão do TCC também, tem algumas atividades que até podem te auxiliar também no decorrer da graduação. Tem um pessoal, né, que trabalha com atividade de extensão, né, com projetos de pesquisa, e eu conheço muita gente que, por causa desses projetos de pesquisa, tiveram que redigir artigos, apresentar esses artigos em seminários, e isso já vai dando tanto Cara, na redação do TCC mesmo, na produção uhum. do material escrito, quanto na apresentação, né? Empresa Júnior também, cara. Empresa Júnior é muito legal, sabe? E eu também recomendo muito que o pessoal faça, assim, né? Porque, cara, você vai estar numa empresa, você tem toda a questão do organograma de uma empresa e você tem que lidar com clientes de verdade, não é uma brincadeira, sabe? Tipo, é óbvio que você tem orientação de professores e tal, porque é dentro de um ambiente universitário, só que ali, cara, tu aprende muito a lidar com pessoas de tudo que é tipo, né? Tipo, para negociar, pra dar apresentações, enfim, sabe? É uma coisa também que é bem interessante o pessoal fazer, assim, e também ajuda muito na questão da oratória, sabe? Tu chegou a Não, participar de uma Não, empresa? eu não participei. É uma coisa que eu indico que eu queria participar, mas não Sim. participei. não, realmente é uma experiência interessante, assim, porque tu experimenta um pouquinho do mercado de trabalho dentro da universidade, né? Por exemplo, se tu for, Sim. sei lá, empreender depois na engenharia civil, tu já tem esse conhecimento também que a empresa júnior, ela te envolve em várias áreas ali, né? Quando tu tá dentro da empresa júnior, tu tem contato com financeiro, com gerência, com administração, com a execução também ali, né, com a parte operacional, e realmente tem esse contato com o cliente, né, com clientes reais, né, não é Brincadeira. não é de brincadeira, exatamente. Isso acredito que também não tive a oportunidade de participar da empresa júnior ali do IFSC, mas eu acredito que deve ser uma experiência muito interessante mesmo, muito interessante. Uhum. Nós temos o vídeo aqui no canal do Gabriel Monteiro, que ele participou de empresa júnior, ele fez engenharia de controle e automação. Então, se alguém que tiver curiosidade, também pode ir lá assistir o vídeo. Se tiver alguma pergunta, deixa lá no comentário, que depois a gente vê com ele também. Então, o TCC, né, deu tudo certo, apesar da reprovação, deu tudo certo, e depois tu foi... Depois que mudei de tema, deu tudo certo, cara. Sim. E depois tu foi, então, Tu ficou um tempinho ali, foi quanto tempo que tu ficou nesse limbo ali entre... Foi só um aninho, assim. Eu me formei em 2017, daí de 2017 para 2018 eu fiz alguns concursos. Olha que curioso, um dos primeiros concursos que eu fiz foi o que eu tô trabalhando atualmente, que é na Celesc. Uhum. E só que, assim, o assunto de concurso vamos falar um pouco mais para frente. Daí depois eu fiz com o da Celesc, fiquei bem posicionado, mas não tinha expectativa de ser chamado, nem um pouco. Era uma vaga só? Não, era cadastro e reserva, nem vaga tinha. Nossa! Caramba! Era expectativa, cara. E daí eu fiz esse concurso, daí eu fiquei mirando para outras áreas, né? Eu tava até pensando, será que eu vou mestrado mesmo? Será que eu não vou? Eu fiquei um pouco na dúvida que eu tava vou também fazer um pouco de desabafo aqui na questão do TCC. Eu troquei de tema, daí tipo, eu tinha um orientador que era um pouco mais, tipo assim, não era um bem um orientador, depois eu peguei um orientador que era um baita orientador, ele ficava em cima direto. Muito dos fatos de eu não ter seguido mestrado, às vezes, é porque eu achava que ia ser muito mais puxado do que já foi o TCC. O TCC foi bem puxado, porque o cara era bem exigente, meu orientador. Era bom, mas era bem exigente. Daí você, cara, vale o estresse, cara, sabe? Daí eu acho que era meio que me repelia de continuar na área acadêmica, entendeu? Daí eu fiquei segurando, assim, fiquei amaciando. Daí nesse meio tempo eu estava seguindo o plano B, que era o concurso, e o plano C, vamos tentar ver outra carreira. Daí eu fiz o vestibular para administração, despretensiosamente, eu não cheguei a estudar nada, só fui lá fazer. E eu passei. E daí eu comecei a fazer administração. E, cara, imagina você recém-formado numa engenharia federal, entrar numa graduação de administração
tu já fica tipo assim, pô, cara, Sim. sabe? Alguma Retomar coisa você. não deu certo. Você começa a recomeçar a tua carreira, literalmente, né? Tá recomeçando a tua carreira. Era legal porque eu vi o pessoal era muito empolgado, assim, quando o pessoal entra na universidade, o pessoal entra com outros olhos, né? Ela entra com os olhos, meu Deus, estou virando um adulto, vou entrar no mercado de trabalho, vou aprender muita coisa. E eu achava isso até um pouco motivador, digamos assim, né? Mas no começo foi um pouco complicado, né? Até o ponto que depois de um tempo, o concurso me chamou, né? A Celeste me chamou e eu comecei a trabalhar como engenheiro, no caso. Mas Mas esse foi o único concurso que tu fez depois de não, eu graduar? fiz muitos concursos, E esse foi um dos primeiros e foi um dos que eu menos estudei. Olha a curiosidade. Agora, os que eu mais estudei foi o concurso de Infra, que era o concurso de transporte, de estradas, porque eu fiz o TCC na área, pô, vamos seguir essa área, né? E eu podia até engatar um mestrado com o meu orientador, eu estava meio que indeciso, mas tipo, vou voltar. Se eu passar no DEINFRA, eu vou atuar na área de estradas, então vamos falar com o meu orientador de volta. Fiz pro DEINFRA, eu estudei muito, cara. Esse do DEINFRA eu estudei demais. Ele foi num concurso do DEINFRA, ele foi acho que em fevereiro, em março. No Natal e no Ano Novo eu estava estudando para esse concurso. Nossa. Eu tenho noção, sério. Eu estava curtindo e eu estava estudando para o concurso. E eu não fui bem, eu fui bem mal. Porque, na realidade, eu teria ido muito melhor se eu tivesse feito para outra área, né? É porque, assim, o concurso de infra, ele era feito por localidade. Você podia prestar prova para atuar em Lages, prestar prova para atuar em acho que Blumenau, alguma coisa assim, em Florianópolis, e eu queria morar aqui em Florianópolis, que minha família é daqui, então era mais concorrido, digamos assim. Então, acabei não passando nesse concurso, mas eu fiz para outros, cara. Fiz para a prefeitura de, cara, Gaspar, eu fiz para a prefeitura de uma cidade pequena lá perto de Joinville, que eu até esqueci o nome da cidade. Eu fiz muito concurso, cara. Fiz para o Ministério Público, acho que é. Não, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça. Fiz para Caixas da Água. E aí fiz bastante concurso, cara. Eu era um concurseiro, cara, no começo. Caixas d'Água. É o nome de uma cidade, isso? Não, Caixas d'Água. desculpa, Kazan. Ah, tá. É que tinha águas, eu confundi com Águas de Joinville, também tinha um concurso de Águas de Joinville, também prestei concurso de Águas de Joinville, eu prestei bastante concurso, assim. Alguns deles eu estudei mais do que outros, definitivamente. Um dos que eu mais estudei foi do DENFRA, e foi bem frustrante quando eu vi que eu fui mal. E um dos que eu menos estudei foi o da Celesc, que eu passei. Olha que ironia. Qual foi a tua posição no da Celeste? Foi quanto mais ou menos? Fiquei em sexto colocado. Pô, mas é bom, pô. Sexto tá ótimo. Sim. Não, Se 5 pessoas desistir, tu já é chamado, pô. por isso que eu fui chamado, né? Por isso que eu tô trabalhando ali hoje, né? Cara, essa questão do concurso aí, a galera que começa a fazer, normalmente até vicia, assim, né? A galera não consegue parar mais de fazer concurso. E aí vira o termo, acho que não é nem pejorativo, né? É o concurseiro, né, cara, que vive de fazer concurso. E eu tenho experiências bem ruins, assim, com concurso, cara. Eu tenho meio que um trauma de concurso, porque eu fiz 2 na minha vida, ainda para nível médio, assim, acho que era assistente administrativo do Ministério da Fazenda na época. E aí teve essa questão que eu não entendia nada de concurso, eu fiz meio que por fazer assim mesmo. E aí eu fiz para Florianópolis também, né? Porque eu não queria, era um concurso federal, mas tu escolhia a cidade de atuação. E aí com a pontuação que eu fiz não tinha cadastro de reserva, era só contratação mesmo. E aí com a pontuação que eu fiz, se eu tivesse acertado uma questão a mais de português, que valia peso 2, eu tinha entrado em Florianópolis. Nossa. Ou se eu tivesse me inscrito para qualquer outra cidade do sul do Brasil, eu tinha entrado, cara. E aí, é frustrante. No DEINFRA eu teria passado se eu tivesse feito para outra região, mas eu fiz para Florianópolis e eu fui bem mal. Não é que a galera, eu até levantei isso porque a galera que faz concurso, né, com frequência, já tem todas essas manhas, já sabe para onde é que tem que fazer o concurso, né? Tem esses macetezinhos também que tu pode seguir se tu não tiver problema em te deslocar, Sim, claro. Tem muitos macetes, né? Um deles que o pessoal fala que é real, tá? Quando o cara se torna um concurseiro, digamos assim, é estudar antes mesmo do edital abrir, tá? Se você vê que tá tendo debate, saiu no diário oficial, alguma coisa do tipo, que vai abrir uma vaga estimado uma vaga para abrir de engenharia civil numa prefeitura tal. O pessoal já começa a estudar antes mesmo do edital abrir. Por quê? Porque é muita matéria para estudar. E às vezes tem muita legislação específica também. Então, por exemplo, para nós engenheiros civis, tem
muitas vagas de concursos para municípios, né? E, cara, cada município tem o seu próprio lei de, por exemplo, de obra, sabe? De construção de obra, lei de uso de solo, terraplanagem. Então, cara, cada concurso é diferente de cada concurso, não é sempre a mesma coisa, sabe? Óbvio que tem sempre as mesmas matérias que sempre se repetem, algumas coisas que o pessoal pode vai estudando, vai estudando, vai estudando, o cara vai decorando, o cara já vai tirando de letra, mas tem algumas coisas, principalmente de legislação, que é bem específico, né? Então, o cara estuda antes mesmo do edital abrir. É uma dica que eu fazia também. Eu estudava antes mesmo do edital abrir, eu já começava a estudar para o concurso. Não, porque a parte de conhecimento específico varia muito pouco, né? Mas tem essa questão da legislação é pesado Sim. mesmo. É bem Sim, pesado sim. para quem faz concurso. Uhum. E tu, quando tu fez o concurso da Celesc ali, tu já sabia com o que tu ia atuar? Por Cara, exemplo, é porque tu falou que atua mais na área de obra ali, né? Não chega a atuar muito na parte elétrica, né? não, é que assim, ó, como a gente é engenheiro civil, imaginariamente a gente vai trabalhar com coisas que envolvem construção civil, né? A indústria da construção civil. Sim. Só que assim, quando eu entrei eu fiz o concurso, eu imaginava que eu ia trabalhar, por exemplo, sei lá, com reforma de lojas da Celesc, questão patrimonial do caso, né? E no Uhum. final das contas eu comecei a atuar numa área que é bem diferente daquela que eu imaginava, que é construção de linha de transmissão, que é uma coisa, tipo, depois eu vou entrar mais a fundo sobre o assunto, mas é uma área bem específica. A gente nunca vê isso na graduação, por exemplo. Nunca, 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 nunca. E, cara, assim, tu aprende muita coisa, assim. Chega a ser... Você não sabe por onde começar, até perco com as palavras, porque tem muita coisa que tu vê, assim, muitas nuances de obra, assim. É uma obra muito atípica, por exemplo, envolve muitas coisas. Mas eu não Mas, imaginava que eu fosse atuar com linha de transmissão, eu imaginava que eu fosse atuar, por exemplo, com reforma de casa de comando, reforma de lojas, questões mais patrimoniais, no caso, né? a linha de transmissão é aquela que vai, tipo, em áreas assim mais distantes dos centros urbanos, de um lugar para outro, assim, aquelas torres grandonas. Isso, sabe aquelas torres metálicas que você vê no meio do mato, lá em cima do morro, e Isso. você imagina como é que os caras construíram isso aqui? Eu sei, eu sei como é que construíram. Eu sei, cara. Cara, É Pois isso que é, eu cara, trabalho. porque realmente, né, porque quando a gente pensa em construção civil, a gente pensa no centro ali, ou num terreninho terraplanado já, né? Mas Sim, vocês têm que entrar no meio do mato literalmente para levantar a literalmente. torre, né? Cara, isso que é legal, assim, porque eu não sei por onde começar. Porque imagina, um engenheiro recém-formado, em 2017, nunca tinha atuado no mercado de engenharia. Estava fazendo sim. administração empresarial. Estava estudando Python, programação, para literalmente trabalhar com análise de dados. Tava indo bem assim, nessa área. Estava mirando os estágios legais aí na ANEEL e tal. De repente, chamou no concurso. Depois, beleza, você reforma de casa, de comando, é padrão, cara. Alvenaria, pintura, argamassa, sabe? Talvez alguma coisa estrutural. Chega lá, não, tem que fazer uma construção no meio do morro, cara. Estrutura metálica, poste. A gente trabalha muito com poste, tá? Por incrível que pareça, porque nós não somos uma transmissora, nós somos uma distribuidora. Depois eu Sim. explico a diferença de cada um do outro. Então, a gente trabalha muito com poste. E é assim, envolve muitas consoantes, envolve lidar com prefeitura, envolve lidar com proprietário, enfim. Cara, é uma aventura, sabe? E, cara, eu, por exemplo, não tinha nem, quando me formei, eu não tinha nem carteira de motorista quando durante a graduação. Eu tirei minha carteira de motorista depois que eu me formei. Foi um presente que eu ganhei de formatura, minha carteira de motorista do meu tio. E deu, pô, eu tava até dirigindo só o carrinho de boa, o carrinho da minha mãe e tal, chegar lá no concurso, eu tenho que subir no meio do morro com uma caminhonete tracionada 4x4. Mas Imagina é tu que dirige? Não tem a assim gente não tem uma equipe motorista. ali que vai junto? Não, a gente dirige, a gente fiscaliza a obra, a gente vai, nós é que dirigimos, cara. Então, Uhum. assim, até chega a ser, realmente, é uma aventura, cara, não é só questão técnica, é realmente uma aventura, assim, você pega um caminhonete 4x4, vai lá acima do morro, cara, dependendo do acesso, que é um acesso bem complexo, assim, é uma aventura em tanto, cara. Já aconteceu, por exemplo, de eu parar a caminhonete em um ponto específico e ir a pé, até chegar na estrutura para fiscalizar, porque era assim, era perigosíssimo chegar lá com o carro, entendeu? Então, assim, soluções de engenharia, tipo, depois a gente fala um pouquinho também, questão de concretagem, só dá para fazer bombeado, se for um caso de acesso muito ruim, assim, entendeu? Então tem várias coisas, assim, várias nuances. Mas, cara, realmente. Imagina, para vocês verem, o cara que saiu recém-formado, trabalhar numa obra, tipo, remota, assim, no meio do mato,
E, foi divertido, digamos assim. Tá sendo divertido, tá? Que até hoje tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda. Pois aí, e quando tu entra, assim, tu vai aprendendo no labor ou tu tem um treinamento, tem uma formação inicial ali para atender essas demandas? Assim, ó, no começo, a gente tem, o meu setor em si, ele não é um setor muito grande, né? Ele é um setor que tem pessoas, é um setor pequeno, tem poucas pessoas nessa área. Então, eles tentaram fazer meio que um treinamento específico para nossa área, mas, cara, é tanta demanda, é tanta coisa para a gente fazer, bucha para resolver, incêndio para apagar, que realmente foi no Prolaboro, cara. Muita coisa foi no Prolaboro. Foi na raça, assim, batendo no peito, vamos lá, vamos aprender. Então, qual que é o problema disso, né? O problema disso é que você comete muitos erros no processo. Erro, assim, é uma coisa comum, tá? Então, assim, imagina, tu tá inseguro, tu cometer erro, cara, tu já fica, tipo, já paranoico. Então, digamos assim, tu tem que ter um psicológico um pouco forte, tem que saber lidar com isso, sabe? Pô, cara, não é bem assim, cara, eu não tô aqui à toa, eu tô demonstrando interesse, eu tô demonstrando que eu vou dar um jeito, sabe? Isso faz parte. E meu chefe falou isso pra mim uma vez, assim, só não erra quem não faz. Isso faz parte, cara. Infelizmente, nossa área é uma área muito demandada, então não tem como a gente parar e fazer todo o processo de treinamento para cada um dos nossos funcionários. A gente faz no medida do possível. Eles me ensinaram, mas não tudo, entendeu? Tem muita coisa que eu tô aprendendo sozinho, inclusive até hoje, tá? Até hoje tem muita coisa que eu tenho para aprender. Não, e realmente acredito que deve rolar uma pressão, porque, né, apesar de quando a gente pensa em funcionário público, a gente pensa em estabilidade, né? Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, mas tem um período ali de estágio probatório também, né, que está sendo avaliado pelo teu desempenho, tem essa questão aí, pelo menos no começo ali da carreira, né? Uhum. Tem? Eu achei que não tinha. Tem mesmo? Tem, cara. Eu achei que passou, já era. Pode Não. financiar No um carro, serviço, no financiar uma serviço. casa. Nossa, se fosse simples assim, né, cara? Não, cara, o serviço público tem um chamado estágio probatório, que é o período que você tem mais facilidade para ser, no caso, exonerado ou demitido, no caso. Nós não usamos o termo demitido, eles são exonerados porque o cara pode recorrer ainda, sabe? Para você exonerar alguém, tem que ter todo um processo judicial, o cara ainda pode apresentar defesa e tal. Mas é mais fácil esses procedimentos de exoneração quando o cara está no começo do trabalho dele, e recém-aprovado no concurso. E depende muito da área, sabe? Por exemplo, no Tribunal de Justiça, se eu não me engano, o período de estágio probatório é de 4 anos. Na Celesc, Caraca. 4 anos. Na Celesc é muito pouco. Na Celesc, quando eu entrei, era só 6 meses. Eu já passei pelo estágio probatório. Mas hoje, acho que é 1 ano. E varia, assim, acho que é a política mais interna da empresa, assim, tem umas explicações lá, mas acho que não vai fugir um pouco mais do assunto nosso, então... Mas Sim, tem uma causa por trás, por que é menor o período, entendeu? Acho que é importante a gente levantar isso porque, né, como o Rodrigo falou ali, passou no concurso, já pode financiar a Hilux ali, já pode Se financiar fosse, um se terreno em fosse Jurerê. fácil... Cara, eu realmente achava que não tinha, assim, essa fase de adaptação, assim. Tem, Não, mas cara, tem. é que apesar de você. É como o Igor falou, né? Que o processo de desligamento, ali, a exoneração de um servidor público, ela é um pouco Sim. mais trabalhosa, assim, né? Uhum. Porque você tem as questões legais envolvidas, tem recurso, né? Você pode defender a sua permanência ali, né? Mas não é oba-oba também, né? Porque se tu, Não é impossível, não é impossível. E assim também, onde eu trabalho, ele não é. Também tem coisas diferentes, concursos muito diferentes. Por exemplo, o meu concurso é para uma empresa de capital misto, de economia mista. Então, a Celesc ela não é 100% pública. Ela tem também investidores privados, digamos assim. Então, por exemplo, o regime meu de contratação não é um regime estatutário. Ele é regime seletista, trabalho convencional. Minhas férias, por exemplo, qual que é a diferença? É questão de licenças, né? Tipo, licença nojo, licença prêmio, o tempo de licença, muda bastante coisa. Eu tenho alguns direitos a mais, mas é bem diferente de um regime estatutário. Por exemplo, eu não tenho uma estabilidade tão grande quanto no regime estatutário. É menor, porque é seletista, né? Não, Digamos assim. e também uma coisa também interessante para quem tem interesse aí de seguir carreira pública, né? É que quando você ingressa numa carreira pública, você tem um plano de carreira muito bem definido, né? Então, você sabe quando você vai ter um aumento, de quanto vai ser esse aumento, né? Não sei se para todas as posições é assim, mas no geral
Né? costuma ter essas questões pré-definidas já, né? Depende da empresa, né? Por isso que, por exemplo, na empresa de trabalho não é tão organizado nesse sentido, sabe? Tipo, Eu sei da minha experiência que eu trabalhei na lá tem, secretaria lá tem muita briga, inclusive, pelo fato de ser economia mista, né? O pessoal quer economizar grana, então, cara, já aconteceu lá algumas coisas que mais polêmicas que eu não gostaria de falar depois, né? Agora, Sim. né? Quem sabe em off, mas enfim, não é tão bem definido assim o plano de carreiras. Hoje lá o plano de carreiras seria melhor se você for contratado, você for promovido para gerente ou chefe de departamento, por exemplo. Uhum. Mas agora assim, não, é que eu levanto porque eu trabalhei na Secretaria de Educação, né? E lá quando você ingressa como efetivo, né? Você tem as tabelas de progressão, tem biênio, triênio, aí é muito bem estruturado, assim, mas talvez por essa questão também de ser, né? De ser o regime ser 100% estatutário ali, você ter o estatuto do professor te guiando ali também. O nosso, no caso, nós temos alguns benefícios, né? Não vou reclamar. A empresa é uma baita empresa para se trabalhar, tá? Muito boa mesmo. Eu tenho, por exemplo, a Anuene, eu tenho direito à licença-prêmio depois de 5 anos, essas coisas a gente vai ter, sabe? Só que também não é aquela coisa assim, não tenho triênio, não tenho, sabe, bonificação por mestrado, essas coisas assim. Hoje, antigamente tinha, hoje a gente não tem, sabe? A gente teria que fazer a especialização, seria uma coisa, eles contam como letras, mas demora um pouco mais para ter essa burocração. Ela é muito, muito sutil, assim. E é uma coisa, inclusive, que rola muito debate dentro da empresa, sabe? Questão de plano de carreira. Uma coisa que está bem, assim, discutida dentro da empresa. Ali tu tá atuando no estado inteiro? Ou é mais regional? Aqui perto da capital? Falar agora, se eu voltar nesse assunto, vou falar um pouco do meu trabalho, mais sobre ele, né? Pode falar. Mas basicamente, assim, eu trabalho com linha de transmissão, né? E não sei se o pessoal que sabe como é que funciona a questão da distribuição de energia elétrica, né? Tem a primeira geração, que são as usinas, né? Tanto pode ser fotovoltaica, pode ser, tipo, no caso, fotovoltaica, pode ser eólica, hidráulica. Depois elas vão para transmissão, que são energias de alta tensão, e depois vai a distribuição, que são as postes que a gente vê na rua. Então, tipo, são as etapas, digamos assim. E eu, assim, na realidade, meu setor ele se chama setor de linha de transmissão, só que não é bem transmissão, né? Por quê? Porque a ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica, ela mudou as nomenclaturas. Hoje, uma concessionária de energia elétrica, uma distribuidora, ela não pode trabalhar ela não pode usar o termo de transmissão, e ela não trabalha com linhas de voltagem muito elevada. Ela trabalha, eu chamo agora de linha de distribuição de alta tensão. Olha só. Eu trabalho com linha Exatamente. Qual que é a diferença? Por exemplo, tem até o número da voltagem, por exemplo, 69 mil volts a 138 mil volts, que é o que eu trabalho, é linha de Eu não faço ideia se isso aí é muito ou pouco. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos começar a contextualizar já. Olha só. Dentro das nossas casas, você coloca o dedo na tomada, você pode morrer eletrocutado colocando o dedo na tomada. Quanto é que tem na tomada? Ou 110 aqui é 220, volts, né? O 220 ou 110 volts. Em São Paulo é 110, né? Isso. Ou seja, dentro das residências, que a gente pode morrer eletrocutado, é 110 e 220 volts. Baixa tensão, que ele chama, é até 1000 volts. 1000 volts, tipo assim... A baixa tensão é no poste das ruas, assim? No poste, é literalmente a conexão do poste para casa, para uma residência. Isso é uma baixa tensão. É até 1000 volts. Depois tem a média tensão. A média tensão vai de 1000 volts até 69 mil volts. Nossa, a média tensão seria onde? Tipo... Média tensão também são nos postes. Depois, Mas aqueles postes mais altos em rodovia, não, assim? São exatamente os mesmos postes, só que a diferença? Geralmente a baixa tensão, se tu for ver um poste, ele tem um airado de fios, né? Os de cima, na horizontal, assim, que eles ficam na horizontal, geralmente na horizontal é média tensão, eles ficam mais acima, que é mais difícil de chegar no solo. Os de baixo, eles ficam na vertical, eles são de baixa tensão. Cara, isso aí Luiz, isso aí é conteúdo de qualidade, hein, cara? Eu vou andar na rua agora com outro olhar. Não, e outra coisa, o de baixa tensão geralmente são 4 fios. Um deles de cima é um fio neutro. Depois então ali é onde o passarinho pousa ali. Passarinho pousa em qualquer um. Em qualquer lugar. Mas ele é neutro. Mas por que ele é neutro às vezes? Porque às vezes a gente tem que fazer alguma manobra de lançar cabo por cima, ou às vezes até às vezes o cabo da média tensão pode pegar no de baixo. Então o primeiro fio, ele tem que ser um fio que é questão de segurança desenergizado, que é o fio neutro. Então tem a baixa tensão na vertical, dentro de um poste, e depois tem a média tensão que é na horizontal.
E mais abaixo ainda desses aqui tem mais um monte de mareado de fio, que você vê que tá cheio de coisa, cheio de Internet. gambiarra. O que é? É telecomunicação. Que é internet, é fibra ótica, é tudo isso. Daí, se o pessoal tocar nesse aí, o pessoal não vai ser eletricutado, não. Isso aí, Que normalmente isso aí, é o que o caminhão corta daí, né? o caminhão corta, que você encontra na rua cortada, você pode tocar, você acha que vai levar o choque, mas você não vai levar nenhum choque. Esse é tudo telecomunicação. Então, esses postes são de distribuição de média e baixa. E eles são os que mais tem no estado. Você tem toda aqui a cidade. Você vai à cidade, tu vai ver um monte de poste, tu vai ver isso. Às vezes tem um transformador grande dentro de um poste. O que acontece nesse transformador? Eles estão transformando linhas de média tensão para baixo. Para depois chegar numa residência, num prédio ou numa casa. Então tem que ter esse transformador para fazer essa transferência de carga. Agora, uma alta tensão, que é o que eu trabalho, são postes, daí sim, são postes mais elevados, são postes enormes, assim. Por exemplo, geralmente é mais de 22 metros de altura, sabe? Vocês viram, por exemplo, vocês moram aqui em Florianópolis, né? Sim. Então, vocês pegam ali na Via Expressa, vocês começam a olhar uns postes bem grandes ao redor da Via Expressa, que passa e atravessa a Via Expressa, sabe? E tem um monte de coisa de vidro, parece, ao redor. Ali é um poste de alta tensão. É que eu trabalho com aquele tipo de poste. Eles são parrudo mesmo. E eles nunca vão ser isolados. Esses são postes, realmente, esse cara tocar... 69 mil volts... Se tocar no poste, tipo, no concreto do poste? Não. Se tocar, tipo, chegar próximo, ele pode dar, inclusive, chama arco elétrico, né? Se tiver um dia muito chuvoso e tal. Tanto que tem que ter uma distância entre cada fase. Porque se tiver uma distância menor, pode dar arco elétrico. Então, isso realmente é uma coisa bem perigosa, assim, de... Esse negócio de vidro que tu falou é tipo uns bracinhos, assim, que é pra um não encostar no outro, assim, uma proteção, né? O vidro chama de isolador. É que assim, mas é pra um não encostar no outro, né? O fio ali? Não só isso, é para eles também não passarem pelo poste de energia. É que eu gosto de explicar assim, porque eu sou engenheiro civil, mas eu aprendi muita coisa na minha empresa. É legal pra caramba, cara. Essa parte é muito massa. Quando eu entrei na Celesc, comecei a imaginar a energia elétrica como se fosse água, cara. Tu que é engenheiro eletricista, você vai saber. Tu vai transportar água de um lugar para outro. Tu vai passar por uma encanação. Se a encanação tiver algum furo, a água ela vai sair para fora. Sim. Imagina que a energia elétrica é a mesma coisa. A energia elétrica ela vai de ponto para outro através dos postes. Só que a energia elétrica ela sempre cair para o solo, entendeu? Ela sempre vai tender a ter um curto-circuito. Então, o que esses postes fazem? Eles, por exemplo, se a gente passasse diretamente o contato da linha com o poste, e o poste não tivesse, digamos assim, isolado, eletricamente falando, então a energia ia parar ali no poste, ia cair no solo e ia morrer no solo. Então, esse se chama isolador. Ele isola o poste, ele é um material que ele não tem baixíssima condutibilidade elétrica, ele isola o poste da energia elétrica. Então, a energia elétrica é como se fosse ele passasse direto pelo poste. O poste ele serve só como apoio. Ele serve só como apoio. Isso se chama isolador. O isolador ele pode ser feito de vidro, pode ser feito de polimérico, né? No caso, plástico, pode ser feito de porcelana. Tem vários tipos de isoladores. Né? Então, se não tivesse isolador, se eu tocasse no poste, talvez eu morreria. Exatamente. Bacana. E já aconteceu, assim, de algum caso de... esqueceram de isolar e tocaram no poste e morreram? Cara, assim, não é usual, tá? Não é comum, porque... Sim, assim, eu imagino que não. quando a gente fala de linha de alta tensão, cara, que é diferente de uma linha de média e baixa. Geralmente uma média alimenta um bairro, por exemplo. Uma baixa tensão alimenta um consumidor ou dois, uma baixa tensão. Agora, uma alta tensão que eu trabalho, ele alimenta municípios, cara. Sabe? Então, por exemplo, você tem uma descarga elétrica que um poste não está isolado e ele morre naquele poste, cara, você vai deixar vários municípios sem energia elétrica. Então, assim, é um projeto que o pessoal faz o material de tal forma que não assim, evitar que isso aconteça o máximo possível, entendeu? Então não é tão usual, sabe? Já aconteceu, evidentemente já deve ter acontecido tipo assim, já deve ter acontecido alguns casos, mas não é usual, tá? Não é usual, é bem raro. E tu atua em projeto também? Cara, de sentar no computador e projetar o negócio? Eu atuo em bastante coisa, cara. Eu atuo desde projeto, dessas linhas de alta tensão, de projeto de fundação, até projeto eletromecânico. Eu aprendi a fazer algumas coisas de projeto eletromecânico. O que é projeto eletromecânico? Você vê quanto que vai de carga de tração no cabo, para você ver se o poste vai fletir, se o poste não vai fletir, quanto que o poste tem que resistir. Daí você tá falando de esforço mecânico, né? Mecânico, então, envolve não muita tem nada mecânica. a ver com eletricidade. Não, é parte mecânica, mas por isso que chama do projeto, eletromecânico. É projeto eletromecânico de linhas. Eu faço projeto eletromecânico, faço projeto de fundação e faço a questão burocrática de licitação e gestão de contrato, no caso. Depois que uma empreiteira ganha uma licitação, ela vai começar a construir, tem que fiscalizar,
eu que faço o pagamento, eu que faço o acompanhamento do cronograma, o planejamento da obra. Então, assim, é muito amplo. Eu falei para ti, a gente faz um pouco de tudo, sabe? Você não tem noção. E é uma área que, assim, não tem muita gente para atuar, a gente atua no estado todo. Que eu te falei, como é uma alta tensão, ela alimenta municípios inteiros, regiões inteiras. Então, a nosso setor em específico é um dos poucos setores da nossa empresa que viaja bastante. A gente viaja muito, muito, muito. Trabalha todo o estado de Santa Catarina. E como é que é essa fundação do poste? Porque eu imaginava que era sempre o mesmo modelinho, assim, não tem muita diferença, né? O Não. que varia de um poste para outro que mude a fundação? É que depende do terreno que tu vai fazer a fundação, né? O florista deve saber bastante. Por exemplo, se tiver um terreno que ele não tiver uma consistência muito boa, tiver uma baixa capacidade de resistência, daí ele vai ter que ser feito em fundação profunda, né? Estaqueada, tal, com pré-moldado de concreto. E tem terrenos que eles são mais simples, assim, a gente só faz ele em fundação superficial, pode ter sido feito com sapato, como a gente chama uma fundação que eu nunca vi na minha vida, tá? Eu nunca vi esse tipo de fundação até entrar na empresa, que é uma fundação do tipo manilha. O que é uma fundação de manilha? Olha que curioso, vocês vão pesquisar isso depois, vocês estão matar a curiosidade de vocês. Já viram aquelas... Manilha. Manilha é aquele tubo de concreto, né? Isso, exatamente. Exatamente. Vê essa manilha para fazer... Tu sabe porque é questão hidrossanitária, né? Sim, Você fazer as pega... fossas. Isso, você pega uma manilha de concreto, ela serve como se fosse uma forma, você coloca o aço ao redor desse, porque a gente faz um reforço nessa manilha, né? A manilha não é só ela por si só. Você coloca ela como se fosse a forma de fora. Depois você coloca um aço ao redor dela, depois coloca uma forma interna deste concreto. A gente faz uma segunda parede. Então tem uma parede da manilha e tem uma parede que a gente concreta para fazer o reforço da manilha. E o poste, ele vai ali dentro. Depois o poste vai dentro, você coloca areia para você engastar o poste. Depois você fecha por cima com concreto magro. Isso é uma fundação de manilha. É uma fundação que você nunca vai ver em nenhum outro lugar. Nunca tinha nem ouvido falar, cara. Como assim a gente não vai ver em nenhum outro lugar? É só daqui de Santa Catarina? Não é em nessa nenhuma outra área. de outra área. Tá. Assim, Tu não vai construir a fundação de uma casa com manilha. Manilha, de uma exatamente. ponte com... Tu não vai construir. A gente usa só. E literalmente, por que eu digo que é específico? Nenhuma transmissora a gente usa também manilha. Transmissora a gente faz fundação de bloco, de tubulão para torre metálica, né? Que daí ela, tipo, ele passa, chama de stub, que é o parte do aço que vai ser engastado dentro da fundação. No caso, isso é usual, assim, transmissoras trabalham com aquelas torres metálicas que vai em cima do morro, então é bem usual, tubulão, esse tipo de coisa. Agora, manilha é para poste, cara, é só para poste. Por isso que eu falei que tipo, não é muito comum, que são distribuidores que trabalham com linha de atenção que faz tipo de manilha, sabe? É uma área é um nicho muito específico. E cara, parece um negócio simples, mas tu pensar numa fundação para um poste, para uma torre, é um negócio muito complexo, cara. Porque quando tu pensa num prédio, por exemplo, né? Um prédio, ele vai estar transmitindo carga para a fundação, ele vai estar comprimindo aquela fundação. Mas numa torre, num poste, por exemplo, às vezes tu tem uma atração, tem alguma coisa que vai tentar arrancar o teu elemento da fundação. E aí é um comportamento estrutural completamente diferente do que tu tá acostumado para uma fundação. Às vezes, como tu falou ali em torre, né, é mais comum até utilizar fundação profunda, tubulão, justamente por causa dessa questão, porque tu não tá só comprimindo o solo ali, tu vai precisar da parcela do solo para segurar esse elemento de não ser arrancado também. E cara, é muito interessante essa área, é muito complexo e a gente podia ficar, acho que aqui umas 2, 3, 4 horas falando só disso, mas... Não, é legal, cara, é divertido. Tipo, eu aprendi também, quando eu entrei na empresa, eu nunca imaginei que falava, uma fundação de manilha, cara. Eu já sei o que é. Não só sei como também dimensiono e faço, né? Eu faço uns projetinhos de fundação de poste. É uma coisa que eu mais faço perto de fundação, tá? Porque eu trabalho com linha de transmissão, então na parte mais, assim, digamos, de escritório de projetista, é só fundação que eu mais faço. Fundação é alguma coisa de terraplanagem que a gente tem que fazer para acesso, a gente tem que melhorar acessos para chegar até as estruturas para ser feita a concretagem, ser feito o içamento delas, né? Agora, todo o resto vai muito a parte mecânica, cara. A gente avalia muito a questão de projeto de poste, a gente avalia projeto de torre, a gente avalia a altura de torre, peso de torre, avalia distâncias elétricas para não dar curto-circuito, que eu falei para vocês, né? Então, assim, eu falei para ti, a gente aprende um pouco de tudo, assim, eu acho que eu aprendi tanto de engenharia elétrica quanto de engenharia mecânica, assim, muito, muito legal, sabe?
Não, e é até interessante também, porque esses postes eles são meio padronizados, né? Ou vocês projetam estruturalmente também esses postes Não, para. tem muita coisa que é padronizada, né? Tipo, a gente também não pode. Não é que a gente vai dimensionar um poste porque eles são feitos com concreto pré-moldado, né? Sim. Então, tipo, a gente já compra ele no mercado pronto. Ele faz as exigências, questão de quanto ele tem que resistir em relação ao peso próprio, em relação ao tracionamento dos cabos. Então a gente tem uma exigência nossa. Mas por que a gente, tipo assim, fiscaliza os postes? Porque a gente tem que olhar o desenho para ver se atende às distâncias elétricas, ver a questão de montagem, porque quando você vai fazer um poste dessa altura, se for um poste de concreto, ele pesa várias toneladas. E na hora de você fazer o içamento dele, tem que, tipo, tem que ter toda a questão da logística de um guindaste chegar até aquele ponto para você fazer o içamento daquele poste. Entendeu? E daí, Não é, e tem que ser içado de maneira correta, porque se tu pegar um ponto de sim, ancoragem fora ali, já pode exatamente. danificar, né? Então, assim, a gente não avalia nas minúcias, assim, como é que dimensiona um poste pré-moldado, porque isso é que quem faz realmente é a indústria que fabrica o poste, as fabricantes, né? Mas a gente tem que avaliar questões mais genéricas, assim, distâncias elétricas, questão de transporte, questão do peso dele total, de quanto ele vai resistir em relação ao tracionamento dos cabos, que eu falei, entendeu? Mas nesse sentido. E hoje nós estamos trabalhando com muitas estruturas metálicas, tá? Porque as estruturas metálicas, elas são muito mais leves para você içar, muito mais leves. Diferente das de concreto que são pesadíssimas, assim. Tu imagina, tá construindo essas linhas de transmissão no meio do mato, você pegar, tipo, como é que você faz chegar um guindaste chegar em cima do morro? É muito difícil. Você gasta muito com acesso, faz poluição ambiental, cara, inclusive com questão de ambiental também. Então, assim, é complexo, Eu ia sabe? Então, perguntar isso daqui a pouco. a gente trabalha com a parte ambiental, a gente trabalha até com o proprietário. Depois eu vou explicar por quê com o proprietário. A gente lida com pessoas humildes no meio das suas respectivas residências, assim, vou explicar por quê. Que a gente chama. Mas, assim, cara, é muito complexo você levantar um poste de concreto no meio do morro. Então, a gente tenta estar trocando para postes metálicos. A gente faz ele modular. Ele faz ele em partes e monta ele no piquete. Entendeu? Uhum. É muito mais fácil a questão de transporte e içamento. E ele é mais leve também. Ele é bem mais leve do que o poste de concreto. Sim, e aqui, né, na nossa região, acredito que no Brasil inteiro, né, a gente observa muito nessa questão, para todo lado que a gente olha vai ter poste, vai ter fio, né? Mas em outros países a gente observa bastante dessa estrutura sendo migrada para o subterrâneo ali, né, em galerias. Aqui na nossa região a gente não tem muito disso, né, Igor? Cara, nós temos, tá? Nós temos, inclusive está tendo uma obra agora, nesse exato momento, na ilha de Florianópolis, no bairro de Ratones, que é um trecho subterrâneo de linha de transmissão, linha de alta tensão, né? Eu falo de transmissão que eu estou mal acostumado, na real, hoje é distribuição de alta tensão. Mas está sendo feita uma obra ali que é uma obra subterrânea. Só que por que não é tão usual, assim, no contexto geral do país? Primeiro, porque elas são muito mais caras, né? É muito mais caro a instalação, os materiais, eles têm que ser isolados, tem que ter um eletroduto, e como também ele envolve muita poluição ambiental, sabe? Diretrizes das nossas ambientais, às vezes eles, por exemplo, você vai começar a fazer uma escavação de uma linha subterrânea de um ponto A a X e você tem que mapear certinho essas áreas. Só que eles não têm, tipo, um mapeamento adequado. Você pode chegar no meio do caminho e você encontrar, sei lá, uma jazida de um material nobre ou até questão de um parque arqueológico, Uhum. sabe? E daí a ambiental trava, embarga, não consegue dar continuidade a isso. Fora outras compatibilizações, né? Por exemplo, no município, nós estamos competindo dentro de uma calçada com o quê? Com a questão da drenagem, Sim. com questão, entendeu, de pavimento, da calçada, acessibilidade. Então, não é tão simples assim instalar redes subterrâneas, entendeu? Mas, assim, a tendência em cidades maiores, cidades grandes, eles tentarem implementar. Mas uma coisa que eu acho que vai ser feita aos poucos, assim, não é uma coisa tão, assim, não está tão próximo de chegar a essa transição, sabe? Sim, sim. 100%. Não, e realmente, né, é uma questão muito essa questão da construção civil, acho que até na parte de infraestrutura isso fica mais evidente também, que cada país tem uma técnica, né, como aqui para a gente o custo, né, tem essas questões ambientais também, tem outros países onde esse custo talvez seja mais barato construir por baixo, né, já tem alguma estrutura pronta, aproveita também, né, então... mas era só uma curiosidade mesmo, porque né, a gente, né, como eu falei, o poste a gente vê ali, e Uhum. muitas vezes pode estar passando uma galeria de fio elétrico aqui embaixo do
no meu pé aqui agora eu não sei, né? Então. Normalmente quando entra nos consumidores, né, em prédios, por exemplo, às vezes foi muitas coisas feitas por o subterrâneo, assim. Mas na infraestrutura em geral, né, você passar de uma cidade para outra, cara, às vezes não compensa tanto você fazer subterrâneo, sabe? Com certeza. Que é complexo, ainda mais que vai no meio do mato, assim, que uma área muito remota, tá cheio de mato, cheio de árvore. É complicado, sabe? Você fazer escavação ao longo de todo o trecho para você conseguir fazer um subterrâneo. Não vale a pena. Ainda mais se uma área que você futuramente você não sabe se aquela área vai continuar com uma preservação, uma área de preservação permanente, ou se ela vai ser urbanizada ou não. Se for urbanizada, vai ter que ser todo um mapeamento da construção daquela área, daquele município, daquela área urbanizada, ao redor da ideia de que tem uma rede subterrânea passando por ali, sabe? Sim, então é um pouco mais complexo, assim. Já o poste já é mais, tu consegue olhar, tá passando uma rede por aqui, entendeu? Então vamos tentar compatibilizar a nossa estrada, a nossa calçada para seguir em paralelo a ela, por exemplo. É mais fácil, digamos assim. Então, quando a gente vê aquele poste cheio de emaranhado de fio, basicamente é tudo telecom, porque elétrica é só no máximo 4 e na horizontal 3, ou às vezes pode ter mais também. Geralmente um poste de distribuição é só, ou ele está com média tensão e baixa, daí a baixa ela fica na vertical e a média fica na horizontal, e a média tensão é mais alta, né? Quanto maior a tensão, mais alta ela fica, mais baixa e fica para baixo. Não, mas os cabos de eletricidade também nunca vão ficar emaranhados, isso te garanto. Sim, com certeza, vai dar curto-circuito, exatamente. Ah, tá. Então era essa a minha dúvida, realmente. Cara, eu pensei em umas 3 perguntas aqui durante as coisas que eu tava falando e me fugiu todas na cabeça agora. Tem muita coisa para falar, eu falei, eu disse. Inclusive, antes, para quem estiver assistindo, né, antes da gente começar a gravar aqui, o Luiz estava sem luz em casa e coincidência, né? A gente está conversando com o cara que trabalha, né, com isso. E aí Não, mas, deu tudo certo, voltou ali. O que é engraçado é que tu trabalha numa empresa dessa, que é uma empresa de porte grande, cara, atua no estado todo. Se eu não me engano, é a empresa que mais tem um corpo de funcionários, é o que mais tem em termos de funcionários, tem muita gente que trabalha na Celesc. E quando você entra, veste a camisa da empresa para fazer alguma obra, fazer uma visita técnica e tal, o pessoal já associa, olha só, cara, tá faltando luz aqui em casa. Sabe o que tá acontecendo? Cara, eu fiz um pedido de ligação semana passada e vocês não atenderam. Cara, sempre já aconteceu várias vezes, tá? Inclusive já aconteceu também o pessoal parar e reclamar porque a energia elétrica estava demorando para voltar. Cara, isso é padrão. Então, cara, até uma curiosidade também, eu já trabalhei na Celesc. Na verdade, não era na Celesc, eu trabalhava numa empresa terceirizada que prestava o atendimento telefônico da Celesc. Então, quando você ligava no 0800 lá, era eu que atendia. Foi, acho que o primeiro emprego que eu arrumei depois que eu entrei na universidade, quando eu fiz a graduação de Física. E, cara, era uma loucura, cara. Era uma loucura. A gente pegava cada situação assim, ó, que Conta um perrengue aí, Luiz, conta um perrengue. Cara, eu lembro de uma situação que eu atendi, que também atendia o estado inteiro, né? E assim, a gente percebe uma diferença muito grande, quando tu atende o estado inteiro, percebe uma diferença muito grande de cultura das regiões do estado, né? Sim, então, eu também percebo. Depois eu vou explicar outro. Então, às vezes eu atendi a ligação do pessoal aqui de Florianópolis, por exemplo. E era, meu Deus, que absurdo, eu tô há 2 horas sem energia elétrica, que absurdo, tem que arrumar. E aí eu atendi, às vezes, pessoal do interior, cara, na tranquilidade, não, só queria dizer que tá há 6 dias sem energia elétrica e os pintinhos estão começando a morrer na estufa. Caraca, eu vou sair daqui, eu vou ir arrumar a tua energia, cara. Pode deixar. Dá uma dó, cara. Então o que pegava mais era assim, era muita gente com dúvidas sobre conta de luz também. Isso é uma coisa que até hoje o pessoal fica com dúvida, tá? Cara, eu lembrei. Eu quero falar sobre isso. Quando chegar a fatura de luz, o pessoal acha que todo aquele valor abismado é tudo empresa distribuidora. Não, cara. Se tu for abrir a conta da energia elétrica, cara, tem uma parcela lá que é bem grande, tá? Que é imposto. Tem uma parcela que é para geração, que muitas vezes é mercado privado, não é a gente. E tem uma parcela que é para transmissão e uma parcela que é para distribuição. No caso, a nossa concessionária, ela só pega os valores, a grande, tipo assim, da conta de luz, ela só pega só proporcional com relação à distribuição. E mesmo desse proporcional, uma parte vai para a manutenção da rede já existente, e outra parte vai para a empresa ter lucro.
Então, Sim. assim, é uma margem muito pequena. Se eu não me engano, acho que... Eu não sei de certeza, tá, gente? Porque não é na área que eu estou trabalhando, mas se eu não me engano, é tipo ter cerca de 15%, 16%, 17% do valor da conta de energia elétrica que vai para a distribuidora. O resto é para todas as outras etapas, vai para as outras áreas do processo de transmissão da energia, sabe? Então, o pessoal associa, não, porque da bandeira da empresa, acho que é só a empresa que... Não, Sim. é bem, Era não é bem assim. uma dúvida que eu também ouvia bastante, era que estava vindo uma cobrança de uma tal de energia reativa na fatura. Ah, E esse, aí esse é... Esse eu não sei o que é, não. a energia reativa é como se fosse um ruído de consumo, sabe? Que até o que a gente era treinado a explicar era usar a analogia do copo de cerveja. Que quando tu serve o teu copo de cerveja, tipo, tu comprou uma lata de 300 ml, 350 ml, tu vai tomar 350 ml de cerveja. Mas na hora que tu bota no copo, ele dá uma espuminha. Né? A energia reativa é essa espuminha, é um ruído de consumo, né? Que ele é faturado também, Sim, mas não é um consumo propriamente dito. dentro do processo de você trazer energia para cada consumidor, né, existe percas no processo, no caminho. Que eu te falei, imagina que uma energia elétrica fosse uma água passando por um encanamento. Óbvio que você vai ter vazão de água na junta do encanamento, vai ter vazão de água em algum lugar, você vai ter um furo, algum problema de fabricação do cano em si. E dentro desse processo de distribuição de energia, o processo que mais tende a ter perca é na distribuidora, né? Na nossa ponta, que é... Por quê? Porque tem muita transformação de energia, tipo, tanto de média e de alta para baixa para chegar no consumidor. Então, esse processo de transformação é feito com os transformadores. Eu não sou eletricista, posso estar falando besteira, tá? Mas realmente ali tem de ter percas, entendeu? Se o transformador não tiver no processo de validade dele, tipo, de vida útil dele no fim, sabe? O transformador, se não tiver sido feita a manutenção adequada, enfim. É o processo, é onde tem maior gargalo na distribuidora e onde tem menos gargalo na transmissora. Tá? Isso que é curioso. E outra curiosidade também, a empresa Celesc, ela não tem só a Celesc distribuição, ela tem a Celesc geração. Só que daí é tipo assim, são dois CNPJs, o concurso você faz, você pode ter alocado tanto na geração quanto na distribuição. Eu poderia estar trabalhando numa usina, mas não estou trabalhando na distribuição. Mas E tu acha que é mais legal na distribuição ou na usina? Cara, particularmente eu não sei. Talvez eu tenha, quem sabe no futuro eu possa transferir para outra área. Eu não tenho expectativa de fazer isso tão logo, né? Porque tem muita coisa para aprender ainda. Eu estou gostando bastante da área, sabe? Tem uma equipe muito boa que trabalha comigo também. Mas quem sabe no futuro, cara, eu vá para a geração para ver como é que funciona. Mas lá, assim, na geração em si, a gente não trabalha muito com projeto de barragem e tal. Por quê? Porque é uma coisa muito complexa, sabe? Tem mercado porque tem um conhecimento maior sobre esse assunto. A gente trabalha mais questão de plano de contingência, plano de risco, avaliação periódica, entendeu? É mais nesse sentido, se eu não me engano. Eu não tenho certeza porque eu também não trabalho na geração. Sim. Mas é uma área interessante também. Eu futuramente, quem sabe, eu posso atuar, mas a princípio não tenho expectativa para isso, não. Quando tu falou ali da fatura, eu me lembrei que eu queria falar sobre um assunto que é a crise hídrica, né? Que aqui no Brasil, quase todo ano aí, tem algum tipo de crise hídrica. De alguma maneira isso chegou até ti, assim, te afetou no teu trabalho, no teu dia a dia? Ou é só nas geradoras mesmo? Eu acho que geralmente é mais na geração, né? Na geração e na questão operacional do sistema, né? A gente chama de operação do sistema elétrico. Nesse sentido, assim, geralmente quem tem mais por dentro são o pessoal que tem no setor dentro da empresa, da nossa empresa, que é o setor de operação. E essa parte que tem é só de eletricista, evidentemente, e o pessoal, eles fazem a avaliação desses indicadores. Tá gerando energia X, está sendo consumida valor X para cada região do estado. Essa área realmente foge um pouco do meu escopo. Eu não vou poder afirmar com certeza. Deve ter tido um impacto, com certeza deve ter tido algum impacto, né? Mas na minha área específica, que é a construção, né, a expansão do sistema da infraestrutura, não surgiu efeito. Mas para outras áreas, com certeza deve ter surgido algum efeito. Certo. E aí eles aplicam aquelas bandeiras, né? Tipo, bandeira Sim, vermelha e tal. com E aí, certeza. isso daí aumenta também o que é distribuído para a distribuidora? Ou essas bandeiras vermelhas só se aplicam à parcela que vai para a geradora? Eu imagino que Não seja sabe? para geradora e distribuidora. Para geradora e para distribuidora. Acho que são todos eles, né? Porque o processo você gera menos energia, então você vai ter, tipo, não só isso, assim, não é só o fato de você... A crise hídrica não está só relacionada também ao fato das pessoas
tá chovendo menos e ter menos água nas nossas hidrelétricas. Também tem, sei lá, relacionado a épocas do ano, sabe? Pô, na época do verão, o pessoal consome muita energia elétrica. Por causa do calor, o pessoal coloca ar-condicionado e tal. Então, a demanda energética é maior. Então, esse balanço, no caso, que acaba surgindo a famosa bandeira vermelha. Então, essa parte de distribuição vai nesse sentido. Quanto maior a energia de consumido, maior também são os gargalos, maior são a perca de energia que você tem no processo de transformação. Então, realmente, tipo assim, afeta todo o processo, toda a cadeia de transporte da energia elétrica, tanto a geração, a transmissão quanto a distribuição. Uhum. Cara, eu reparei que a tua cadeira aí é uma daquelas top, assim, né? É uma Tu tá gamer. trabalhando de home office agora, alguma coisa assim? Não. Assim, na realidade, quando chegou a pandemia, né, eu trabalhei de home office por um breve período, assim, acho que um mês só. Só que, assim, o nosso home office, a gente trabalha em casa, com a nossa gestão de obras e tal, só que a gente tem que fiscalizar a obra também. Fiscalizar a obra, fiscalizar lá presente junto com as empreiteiras, atender demandas de campo. Às vezes tem que fazer um bloqueio de uma linha, um desligamento de uma linha para fazer um serviço. Isso é uma coisa bem convencional. Por exemplo, dar um exemplo, o que é um desligamento e um bloqueio, a diferença entre um e outro, né? Você tem uma linha de média tensão aqui, e eu quero construir um poste que vai atravessar essa linha de média tensão. Um poste aqui, um poste aqui. Eu vou ter que lançar cabo entre um poste e outro. Uhum. Esse cabo que a gente trabalha, como ele é de alta tensão, ele não é isolado, ele é um cabo de alumínio, ele é cabo, chama cabo nu, ele chama ele. Então, ele não pode encostar numa linha energizada, que senão o pessoal vai sofrer um acidente, o pessoal pode ser literalmente frito, né? Então, a gente faz um bloqueio, uma manobra de bloqueio do sistema operacional, que em caso aquele cabo encoste numa linha energizada, a linha ela vai desligar, só que ela não vai religar. Ele fala, como assim, Igor? Bloqueio quer dizer que a linha vai ser desligada? Não, ela não vai ser desligada, ela continua energizada, mas ela não vai ser religada. Porque nós temos no nosso sistema elétrico uma coisa chamada de religamento automático. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. O bloqueio não é desligar a linha, é só dizer pro sistema que ela não vai ser religada caso ela desligue. Exatamente. Então, assim, quando eu faço uma solicitação de intervenção de bloqueio, se eu, por exemplo, porventura, acontecer algum acidente e o cabo tocar numa linha energizada, provavelmente alguém vai sofrer uma sequela e tal, só que dá tempo de resgatar o cara que vai estar trabalhando com isso, o guidasteiro ou o montador, né, que chama de montador, e nesse meio tempo a linha não vai ser religada. E daí o cara vai sentir isso no sistema, porque é tudo, cara, é tudo telecomunicado, né? Daí o pessoal vira o sistema e vai ligar para mim. Ó, é o seguinte, Igor, caiu a linha aqui, eu não vou ligar até você me dar o aval, assim, ó, aconteceu algum acidente aí, não aconteceu, tal. É literalmente assim, sabe? O pessoal, tipo, quando desliga o sistema, ele não religa até eu dar ordem para religar. Porque aconteceu um acidente, então é uma coisa bem perigosa, assim, a gente tá resgatando um cara e ainda mais o resgate em altura, porque o cara tá lá em cima passando o cabo. Sim. Então, demora para o cara descer e tal. Isso é um bloqueio. O bloqueio é uma manobra de segurança, mas ela não desliga a energia elétrica. Agora, um desligamento é o contrário. Só vai literalmente desligamento, a gente desliga e vai ficar consumidor sem energia elétrica. Então, já aconteceu por exemplo, essa manobra aqui é impossível fazer ela com a linha energizada, é impossível fazer com bloqueio, porque é muito perigoso, a manobra é impossível de ser feita no lançamento, ele vai ter que desligar essa linha. Então, eu tenho que ir lá pedir um desligamento planejado para aquela região, daquele bairro, para conseguir fazer esse serviço. Então, o pessoal fica sem energia. Inclusive, foi uma coisa que, tipo, eu falar, de vez em quando vem uns caras aleatórios perguntar para mim, lá em casa, sei o que. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de estar fazendo uma obra de lançamento de um vão que passava por quatro vãos, no caso, 4 linhas de média tensão, sabe? 4 travessias. E eu tive que fazer um desligamento, tipo, cara, no bairro todo, basicamente. Daí eu planejei das 8 da manhã até meio-dia. Só que, cara, trabalhei em altura. Aí aconteceu algumas condicionantes lá, porque tem a questão do trânsito, né? Já passa cabo, tem que parar o trânsito pra gente passar, lançar o cabo e tal. E teve que se prolongar mais o desligamento, e já aconteceu do cara chegar lá e parar o carro do meu lado e falar, olha só, cara, você fala que ia chegar até meio-dia, já passou, não sei o quê. Já é normal, cara. Daí eu falei, pois é. Mas Cara, assim, e tu fica lá no local, lá? Fico, porque eu sou responsável pelo desligamento e pelo bloqueio. Tá no meu nome, entendeu? Então, como eu sou responsável pela segurança do pessoal, eu tenho que estar lá acompanhando no telefone, né? Se acontecer alguma coisa, eu falo com o pessoal para religar a energia ou não. Entendeu? Então tá explicado porque que faltou luz na casa do Luiz, né, Luiz? O pessoal teve que fazer um bloqueio Foi ali. um bloqueio, Deve ter dado... Não, o bloqueio se for... desligamento, foi desligamento. 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 Ô, Igor, e tu assina como engenheiro? Assino. Precisa de CREA, tudo?
Tem que assinar TRT, eu assino RT pela empresa. Os projetos que eu faço, eu assino RT. Assim que passou no concurso, já teve que Sim, providenciar assinar isso aí. RT de orçamento, assino RT de projeto. Basicamente é isso, tá? Eu não assino muito RT, por exemplo, de fiscalização, que tem RT para tudo, né? Tem RT para até para orientação. Se vocês forem ver, tem RT até para orientação, cara. Se Sim. você, ou seja, você pode cobrar até se você for dar uma aula para alguém. Se quiser, posso até cobrar para estar falando aqui com vocês. Mas, é sério, quando eu vi isso, eu fiquei Caramba, abismado. Eu fiquei já deu abismado, um mas já era. suador aqui. Mas eu fiquei abismado, juro que você tem RT até para orientação, tem várias coisas lá, mas basicamente o que a gente assina é de orçamento, porque a gente faz a licitação, né? A gente faz orçamento para licitar, então nós temos que ter meio que uma segurança do que a gente a informação que está prestando para o órgão público, para os órgãos de controle, então isso meio que dá confiança para os caras, para o Tribunal de Contas, e fazer um orçamento de projeto, né? Porque às vezes a gente faz alguns projetos outros, mas também tem muitos projetos que a gente terceiriza, tá? Do mercado privado. E daí, esses projetos que eles terceirizam, a gente não emite RT de projeto, a gente emite só de orçamento para a gente fazer licitação. É mais comum hoje, porque nós estamos com muita obra para acontecer, muita obra, muita obra. Então, hoje é mais comum a gente terceirizar os projetos, a gente só fiscaliza o projeto para aprovar ou reprovar, né? Ou fazer nossas orientações com relação ao projeto, mas a gente não faz o grosso dele, entendeu? Mas o orçamento a gente faz sempre. Por quê? Porque a gente que vai entrar com edital no Banco do Brasil para as empreiteiras e tal, então a gente sempre vai assinar RT de orçamento. Mas isso é uma coisa bem comum na nossa empresa. O pessoal assinar RT e trabalhar como engenheiro de mesmo, sabe? Não é aquele famoso auxiliar de engenharia, analista técnico. Isso é importante, né? Tem muita gente que... A gente até fez um post no Instagram sobre isso, né? Que tem muita gente que se forma em engenharia e acha que tem que trabalhar como engenheiro, que tem que assinar como engenheiro e ganhar o piso de engenheiro, né? Mas hoje em dia não é muito a realidade, né, Igor? Não sei se no teu concurso tu teve essa felicidade ali de conseguir, né, uma vaga que remunere ali o piso ou acima do piso, mas como é que tu enxerga essa realidade hoje do engenheiro ali no mercado de trabalho? Cara, eu mesmo posso falar, né? Eu fui muito frustrado quando me formei, assim, porque eu não consegui emprego como engenheiro. Mas eu estava disposto a conseguir uma coisa como. Eu tava, tipo assim, eu queria me inserir no mercado de trabalho. Como eu não tinha muita experiência no mercado privado, pô, por que não atuar como um analista técnico ou Uhum. auxiliar técnico e vai construindo a tua carreira dentro de uma empresa? Você vai demonstrando serviço, vai demonstrando interesse, e quem sabe você vai sendo promovido e vai começar a atuar como engenheiro. E não foi o que aconteceu, né, no caso. Mas quando eu passei na Celesc e eu vi que, pô, minha carga de engenharia realmente traz uma felicidade muito grande, sabe? Mas aí você começa a ver o peso da responsabilidade, né? O que Uhum. acontece em muita coisa no mercado privado que eu vejo, que eu acho isso até um tanto quanto errado, que as pessoas contratam um cara como analista na carteira de trabalho, analista técnico ou auxiliar técnico, mas e trabalha como engenheiro, faz projeto, faz tudo, basicamente, mas ele não assina RT. Quem assina RT é o empreendedor ou o patrão. Então, tipo, ele não ganha, tipo, como engenheiro, mas tá Tá atuando como trabalhando. engenheiro, entendeu? Sim. Isso é uma coisa, realmente é bastante frustrante, digamos assim. Mas Infelizmente é uma prática bem comum no é bem mercado, né? comum, porque o mercado tá um pouco em crise, daí o pessoal acaba fazendo isso, sabe? Só que daí, a partir do momento que você também atua como engenheiro, você assina RT, a responsabilidade é sua, também tem os seus contrapontos, né? Por exemplo, você pode estar fazendo um projeto, fazendo todo o trabalho, tá atuando como engenheiro, mas se acontecer qualquer cagada, cara, qualquer cagada que aconteça, você Uhum. pode falar, opa, peraí, eu posso ter feito o projeto, mas eu não tô correntendo meu nome. Sim. O ônus também fica contigo nesse caso, né? Entendeu? Então, assim, as vantagens e as desvantagens, só que é frustrante, assim, com certeza é muito frustrante. E já na empresa que eu estou trabalhando, pelo menos eles têm esse encargo de saber, pô, não, eu estou atuando como engenheiro no mercado, sabe? Estou assumindo responsabilidade de engenheiro. E, cara, não é pouca responsabilidade, não, tá? Tipo, eu lido com obras que mais de 5 milhões, 10 milhões, 15, 20 milhões, é coisa Sim. pesada, sabe? E como é que tu vê o futuro nessa área aí de distribuição, de elétrica, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o ser humano é completamente dependente da energia elétrica, né? Eu acho que isso daí não vai mudar tão cedo, até porque tá vindo os carros elétricos e tal. Mas eu acho que pelo menos na geração de energia isso tende a mudar bastante, né? Talvez com energias mais renováveis, sustentáveis, não lembro É, exatamente o nome. Mas existe na distribuição uma saturação, por exemplo?
Depende do crescimento da cidade, eu acho, né? Ah, sim, exatamente. Depende de como o mercado em geral, o país se encontra, né? Eu gosto de falar que a indústria da construção civil, ela é uma das indústrias que elas representam muito como é que está a situação do país na economia, sabe? Porque quando o país está entrando em crise, a primeira indústria que cai é a indústria da construção civil. E quando ele está voltando a aquecer o mercado, tanto comercial, qualquer área, a primeira a voltar é também a indústria da construção civil. Por que isso, cara? Porque a indústria da construção civil, ela engloba a área de infraestrutura, por exemplo. Uhum. Infraestrutura, transporte, é, sabe, você conseguir levar uma mercadoria de A a B mais rápido. Então, eu gosto de falar assim, eu digo que não está saturado, porque sempre vai ter espaço no mercado para o setor de infraestrutura, tipo estrada, sei lá, hidroviário, por exemplo, tem muito potencial. O Brasil vai ter muita coisa no futuro para ser explorado nesse aspecto. E energia elétrica também, cara. Energia elétrica, a gente falasse. Eu acho que isso é uma questão de fase, assim, de momentos. Hoje nós estamos num momento que está bem aquecido o mercado. Tipo, nós temos muita obra para fazer, muita mesmo. Mas provavelmente mais para o futuro vai ser questão mais da manutenção das construções que a gente fez, que a gente construiu. Então vai ser um setor, tipo, digamos assim, que no setor vai dar uma aliviada e vou trabalhar mais com obras de manutenção do sistema elétrico, entendeu? Então, Uhum. assim, é questão de fases, assim, digamos. Mas é uma coisa que nunca vai faltar, que nem tu falasse, porque pô, o país sempre vai se desenvolver. E o Brasil é um país muito extenso territorialmente falando. Então, nós temos muita área crescendo, sabe? Muita área que é puro mato, assim. Dá para tu Sim. urbanizar, dá para você desenvolver uma coisa ali. Muita área mesmo, sabe? Tipo, pô, Mato Grosso do Sul, imagina, cara. Lá é enorme, e é só o mato, cara, é só o mato. Pô, o Igor já tá de olho no estado dos outros, já querendo Não, não, só estou popular, né? fazendo um contexto geral, assim, eu acho que é um mercado que tem, tipo assim, eu digo, ele não vai ficar saturado, não é um mercado que vai Sim. acabar, porque enquanto o país estiver crescendo, tiver espaço para crescer, e nós somos um país que é muito extenso territorialmente falando, então sempre vai ter mercado para gente, entendeu? Mas são questão de fase, né? Porque precisa de dinheiro, precisa sabe? Precisa de investimento pesado, então, por exemplo, hoje nós estamos numa fase muito boa mesmo. Mas no futuro, quem sabe, dê uma desacelerada, digamos assim. Bom, a Celesc, ela, eu sei que tem ações da Celesc na Bolsa de Valores, né? Qualquer pessoa pode É. investir. Tu tens algo a dizer sobre isso? Por exemplo, tu investe ou tu acompanha? Tu fica preocupado quando as ações caem? Como é que é? Cara, eu confesso, tá? Isso aqui eu não deveria falar, mas eu confesso que eu não sou investidor ávido da empresa que eu trabalho. Eu invisto também no setor elétrico, na infraestrutura, mas curioso, eu invisto no concorrente. Mas eu invisto, por exemplo, na Copel, tá? A Copel é outra empresa de economia mista, que é do estado de Paraná. Ela também é de economia mista, ela também é pública, também dá para fazer concurso para a Copel, sabe? E eu invisto nela, não invisto na Celesc. Cara, Uhum. e eu não sei muito bem por quê, sabe? Quem sabe no futuro eu acabo investindo, mas não é uma coisa que me interesse muito, assim, avaliar a questão do mercado, de como é que ele está oscilando ou não. Uhum. Mas ultimamente, por exemplo, as ações da Copel estão crescendo bastante, então eu imagino que a Celeste esteja acompanhando o mesmo ritmo, sabe? Elas dão muita oscilada, mas ela, no geral, ela está crescendo de uns anos para cá. Mas existe algum tipo de preocupação entre os funcionários, assim, da empresa? Não, Quando acontece alguma coisa, não sei sei lá, por que não. Por que não, a não? princípio? Tipo um Porque a empresa, pânico, assim, meu Deus, vamos falir, sei lá. não, a empresa deu lucro, cara. Ela tá dando lucro nos últimos anos. Nos últimos 5, 6 anos ela tá dando lucro. É uma das Uhum. poucas concessionárias que está dando bastante lucro. E ela, tipo, cara, ela foi eleita no ano passado uma das melhores concessionárias de energia elétrica do país, cara. Acho que foi a melhor concessionária de energia elétrica do país. Ela ganhou Olha vários só. prêmios. Olha só, eu juro pra vocês, cara. E é público. Olha só que curioso. Outra coisa também que a Olha, Celeste. parabéns pro Igor, então, aí, né, Luiz? Fez É, parte aí Isso aí isso aí dessa é fruto do jornada aí. trabalho do. depois vocês veem, é um prêmio. Coincidentemente ou não, é mais ou menos a época que ele entrou na Mas. Celesc também e começou a ganhar prêmio. Não, É a verdade, é Celeste verdade. acho que foi uma das primeiras vezes que ela ganhou um prêmio na ANEL, que é a agência. A ANEL que faz essas coisas. Mas sempre ela está concorrendo a Celeste e a Copel. Sempre são três concessionárias que concorrem a esse prêmio. E sempre são duas das três pública, velho, sabe? Então, tipo, é um cara na tapa é um cara um tapa na cara da sociedade, sabe? Tipo, dizer que nem tudo que é público é ruim, não necessariamente, sabe? Até a Sim. questão de tarifa, tá? Uma das tarifas mais baratas do estado de energia elétrica é de Santa Catarina, sabe? Tipo, eu não vou dizer também, não vou ser hipócrita dizer nada, porque a empresa é 100% pública, porque a empresa é pública que está acontecendo. Não tem essa associação. Tem umas explicações por trás disso também, né? Que eu posso também dar as minhas teorias e meus argumentos.
Mas, cara, é uma empresa boa no geral, juro pra vocês. Ela não é uma empresa, tipo assim, pô, tá dando prejuízo, tipo assim, a gente tá sustentando a Celeste, sabe? Não é uma coisa assim, que o estalo tá sendo ruim cara, tá funcionando, sabe? Tá Sim. funcionando bem. E acho que é uma das coisas mais importantes, assim, também da gente levantar sobre essas empresas, mesmo que de capital misto, né, parte pública, parte privada, é a disponibilidade dessas empresas de atender cidadãos que estão, às vezes, isolados, né, cara? Porque, às vezes, para uma empresa que é 100% privada, né, se eu faço uma solicitação de, por exemplo, preciso de um ponto de energia lá a 100 quilômetros da civilização, assim, né? Se não der lucro para a empresa privada, ela não vai fazer e ponto, ela não vai te fornecer o serviço. Mas a empresa pública, ela tem mais esse papel social também. Com certeza, com certeza. E, cara, tem muitas ironias, assim, do destino, né? Por exemplo, tem uma empresa, uma concessionária do Rio Grande do Sul, eu não lembro o nome. Eu até lembro, mas não gostaria de falar, mas enfim, que ela foi privatizada faz pouco tempo, e quando ela foi privatizada, muitos dos funcionários foram demitidos. E olha só que, cara, acho que é a coisa assim da sociedade. Aconteceu uma queda de uma linha de distribuição de alta tensão, que é o que eu trabalho, na rede, e os caras não tiveram mão de obra para restabelecer o sistema. Os caras ficaram sem energia uns 3, 4 dias, a região, porque não tinha mão de obra, que eles demitiram poucos meses antes, quando a empresa privatizou. Então, assim, a minha opinião, assim, eu não vou ser hipócrita dizer que deve ser sempre público, não é bem assim também. Tem muitas coisas que são privadas que funcionam muito bem, sabe? Sim. Só que, cara, questões que envolvem recursos, assim, digamos, envolve o patrimônio nacional, né? Recursos hídricos, recursos que envolvem o solo, sabe? Cara, e geração de energia envolve nossa, digamos, até esqueci o termo que eles usam, nossa independência, digamos assim, porque envolve a questão das nossas águas, cara, sabe? A gente produz energia com base nas nossas águas. Então, você começar, tipo, privatizar toda a infraestrutura, cara, no começo pode até ser muito bom para a empresa, assim, para o governo em geral, mas no futuro não sabe o que está vindo para o futuro. Por exemplo, muitos países da Europa está acontecendo o contrário, está acontecendo a estatização das infraestruturas. As concessionárias estão sendo estatizadas, cara, porque não deu certo no mercado privado, sabe? Realmente tem isso também é um assunto que daria bastante conversa, eu acho, né? Mas é um assunto muito complexo também, né? Sim. Porque uma empresa, né, privada, ela vai visar o lucro, mas uma empresa pública mal administrada também vai ter muitos problemas, até para a própria sociedade, né, cara? Então é um assunto bem complexo mesmo. É complexo de você conversar assim, sabe? Mas é que eu digo no geral que eu gosto da empresa, da nossa concessionária pública, cara. Eu sou a favor dela pública 100%, porque eu vendo avaliando os nossos concorrentes, realmente nós estamos dando um banho, tá? Em vários termos, sabe? E daí que vocês falam. Né? Sem clubismo. Isso que vocês veem que cai. Pra tu ver como as coisas são. Isso que cai energia direto, dá um monte de problema. Cara, que as pessoas reclamam de conta de energia elétrica. É uma coisa super usual. Atendimento, problema para ligação. E é uma das melhores, cara. Imagina, cara. Imagina as outras. Entendeu? Por exemplo, é complicado, cara, sabe? Bom, Igor, então tu tá satisfeito aí com o que tu falou? Ou tu acha que tem mais algum ponto aí a Cara, falar? daria pra falar a noite toda aqui, cara. Se chamar um parte 2, eu faço. Pô, vamos fazer um parte 2 então. A gente quer um dia ter um estúdio aí presencial, daí a gente consegue te chamar também para Isso é fazer legal, cara. Não, mas, pô, continuação. já adiantando aqui, pô, te agradecer demais, Igor. Foi muito massa o papo, foi muito massa mesmo. Aprendemos um monte de coisa aqui que, né, Rodrigo? Sim. Acho que a gente não teria contato em outras situações. E, pô, tá louco. Eu nunca conheci ninguém que trabalhava na Celesc ou numa concessionária de energia, né? Pô, Sim. aprendi bastante coisas. E também é interessante ouvir teu relato do ponto de vista, né? Que quando a gente pensa em alguém que trabalha na Celesc, a gente pensa no engenheiro eletricista, né? Mas pô, ouvir o relato do engenheiro civil, cara, muito interessante. Serve até para quem está ouvindo a gente, né? Acho que até fortalece o que a gente sempre fala aqui, né, cara? De quão ampla é a área de
a área de atuação do engenheiro civil, na verdade, eu acredito em quase todas as engenharias, né? Tem áreas que o engenheiro pode atuar que a gente às vezes nem imagina, nem passa pela nossa cabeça, né? E acho que o teu relato aqui fortalece bastante essa. Deixa eu até fazer uma pergunta bem rapidinha, só sim ou não. Na Celesc também tem engenheiros sanitaristas e ambiental? Ambiental tem? Isso que eu queria Ambiental falar. só, da parte de A avaliação de nossa, impacto. por exemplo, no meu setor, ambiental, sanitarista não tem, tá? Sanitarista não tem, Tá. mas tem ambiental. Por exemplo, nas obras que eu trabalho, que são obras de linhas de distribuição de alta tensão, a gente envolve muito, a gente está indo para lugares inóspitos, assim, lugares meio até remotos, para fazer uma construção, cara. Isso impacta a natureza diretamente. A gente vai fazer Sim. concretagem, às vezes o caminhão do concreto pode tombar, pode jogar concreto no meio de uma reserva permanente, por exemplo, de preservação permanente. Cara, então, assim, as regulações ambientais, eles são muito ríspidas, sabe? Tem que ter licenciamento ambiental para nossas obras, tem que ter consulta pública. Se você for entrar no Instagram da Celesc, por exemplo, você vai ver que ele tem uns posts de consulta pública. Eles fazem reuniões, o pessoal da ambiental que organiza isso. Eles organizam reunião para a comunidade, aberta para a comunidade, para dar opinião sobre obras nossas, sobre obras de distribuição de alta tensão. Então, assim, é uma área que a gente lida direto, assim, direto mesmo. Toda vez que a gente tem que fazer qualquer coisa, assim, inclusive tem uma supervisão ambiental nas nossas obras. A minha obra que eu estou tocando tem uma supervisora ambiental que me auxilia bastante, assim. Temos, tipo, de medidas mitigatórias, de corte de árvore, porque também, né, o que acontece? O que eu te falei? A energia elétrica é como se fosse uma água passando de lugar a outro, né? Se você pegar uma árvore e tocar no cabo, também vai ter fuga de energia, também vai acontecer um curto-circuito, também vai cair energia naquela região, e pode até pegar fogo, porque às vezes, né? Sim. Então, assim, tem que ter poda, a gente chama de poda ao redor da faixa da linha de transmissão. E essa poda também tem questão assim, se a gente vai cortar aqui um monte de árvore, que são árvores, por exemplo, da Mata Atlântida, que é uma mata que não pode cortar nada, então tem que fazer uma medida mitigatória. Se você vai cortar uma árvore que está em extinção, você tem que plantar não sei quantos aqui em outro lugar. Então tem muitas questões assim, sabe, envolvendo a área ambiental. Estudos de impacto, muita coisa. Bacana. Acho que essa área da infraestrutura, ela caminha muito junto com a área ambiental, né, cara? Eu lembro de uma obra que eu fui visitar com a universidade, que era uma obra de pavimentação, de pavimento rígido, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu não lembro exatamente o nome da cidade. Totalmente também. E aí lá, quando eles estavam, né, abrindo frente de serviço ali para fazer terraplanagem e tal, eles descobriram uma espécie nova de planta. E aí, o que tu vai fazer? Aí eles entraram num acordo lá, não lembro se era a Fátima, qualquer órgão, que a empresa precisava desmatar aquela área ali para onde tinha essa planta. Só que aí, antes de desmatar, eles criaram um viveiro lá. Sim. E eles estão criando essa planta em cativeiro para plantar de volta ali na região, né, cara? Essas medidas de compensação, medidas mitigatórias, isso tem bastante, sim, direto, assim, acontece concomitantemente com a obra, sabe? A obra vai acontecendo, o pessoal vai atuando em campo. A gente tem uma supervisão ambiental com a gente nas nossas obras direto, entendeu? Para fazer esse tipo de coisa. Se acontecer de encontrar, por exemplo, até uma questão arqueológica, eu encontrei um parque ecológico na hora de escavar uma fundação. Temos que dar um jeito de trocar a posição da estrutura, temos que dar um jeito de preservar aquele patrimônio, que é um patrimônio histórico, se torna um patrimônio histórico. Sim. Então tem muita coisa envolvida também, sabe? É bem bacana, cara. Bem interessante também. O ambiental tá direto com a gente, cara, do nosso lado aí. Não, bacana. A gente sempre deixa no final um tempinho para o convidado assim dar uns conselhos finais, né? Um recado final para quem te ouviu. Então, não sei se tu já tem algo em mente, mas se tu quiser, pode falar aí. Dar o conselho, acho que eu já dei bastante conselho até agora, né, cara? Eu falei sim. pro pessoal estagiar bastante na universidade, tá? Não se sintam frustrados no começo no mercado de trabalho, porque faz parte. Às vezes é questão de... Cara, tem muita coisa envolvida, inclusive sorte, sabe? Sorte, quem indica, você não pode desistir, cara. Se você se acomodar, você acaba sendo deixado para trás no mercado, sabe? Nesse sentido. Que hoje a engenharia está enfrentando um momento de bastante dificuldade, profissionalmente falando. Mas não quer dizer que isso seja para sempre, né? Eu imagino que é uma questão de momento, assim como as nossas obras de infraestruturas é questão de fases, vai ser
questão de momento, assim. Eu acho que eventualmente o mercado vai suprir ou vai absorver boa parte da mão de obra que está sendo formada, entendeu? Mas é só você não se sentir frustrado com relação a isso. E, cara, basicamente agradecer vocês pelo convite, ou pelo meu autoconvite, que eu achei legal pra caramba conversar aqui. Cara, pra mim isso aqui é como se fosse uma terapia, velho. Eu acho muito legal. Sério, porque a gente se estressa muito no nosso trabalho, sabe? É muita coisa que a gente lida, sabe? E então, ficar conversando, trocar ideia com outras pessoas, assim, cara, uma coisa que eu adoro. Eu faria isso numa mesa de barra, assim, seria muito massa, sabe? É uma coisa legal, eu gosto bastante. Por isso que eu me autoconvidei pra vir pra cá, porque dá uma desestressada, cara, dá uma aliviada. Não, e a gente agradece muito tu por ter se autoconvidado também, porque, pô, o que tu compartilhou aqui com a gente, acredito que pode ser muito útil para muita gente que vai nos ouvir. Eu lembrei só do assunto. Posso falar só o último assunto que eu lembrei agora? Porque eu Pode. comentei que ia falar mais tarde, mas acabei não desenvolvendo o assunto. Sobre lidar com proprietários, que eu falei para vocês da obra. Quando o que acontece? Sim. Quando a gente constrói uma linha de transmissão de alta tensão, né, a gente não está comprando terreno de uma pessoa. As pessoas associam, vou construir uma linha de transmissão, o cara vai comprar terreno de todo mundo. Tipo, não é bem assim. A gente tem uma legislação que a gente chama uma faixa de servidão. A gente literalmente não compra o terreno de um proprietário, a gente está limitando o uso daquele terreno. Então o cara ainda pode plantar naquele terreno, mas ele não pode, por exemplo, construir coisas, benfeitorias perto daquele terreno. Então o cara recebe uma indenização com relação a isso. Só que isso também gera bastante conflito, por exemplo, nas nossas obras com relação a proprietários, entendeu? É uma coisa também que a gente lida, cara. A gente lida com proprietário, a gente lida com segurança, a gente lida com um monte de coisa, cara. Mas ele não tem escolha, assim, de falar, tipo, não, aqui no meu terreno eu não vou fazer nada. Tem, mas, tipo assim, na realidade, depois que sai, é que são processos, né, cara? Primeiro a gente faz um estudo ambiental, a gente tem que ter a gente tem um chamado DUP, né, o estudo de impacto, o DUP é outra coisa, que é a declaração de utilidade pública. Quando tem a declaração de utilidade pública saída, geralmente quando sai a DUP, é mais difícil o cara contestar. Mas mesmo em campo, por exemplo, está construindo uma linha de transmissão e o proprietário, não quero poste aqui, quero poste um pouco mais para frente ou um pouco mais para o lado, a gente tenta avaliar o projeto para atender os requisitos da solicitação do proprietário. Mas a gente tende a não fazer isso, sabe? Porque as DUPs, elas nos resguardam com relação a isso. É que tem aquela coisa do direito, né? Tipo, digamos que o direito público prevalece sobre o direito privado. Uhum. Então, é um interesse para a sociedade no geral que você ter energia elétrica num município, tipo, ter mais energia elétrica num município pequeno para a cidade ter oportunidade de crescer, gerar mais emprego, sabe, abrir mais o comércio e tal. Então, essa parte que é bem complexa também, mas envolve nossas obras, tá? Ele lidar com o proprietário, ele lida com essas coisas de conflito, de interesse, sabe? Daí tem casos e casos, tem proprietários que são super de boa, cara, e tem proprietários que também incomodam a gente bastante, sabe? Isso que eu ia comentar. Tipo, embargar obra, isso é normal, tá? Embargar obra no meio de estrutura. Nossa. É bem comum, cara. Ou até... teve também obra que a gente teve que ir escoltado pela polícia. Caramba, o cara tinha uma arma lá no... Sim, depende. Não é uma coisa comum, mas acontece, já aconteceu. Caramba, cara. É emocionante, que eu falo pra vocês, é emocionante, cara. Nossa. Massa. Quer dizer, massa não, né? Mas... Interessante. Bom, mas então acho que é isso. Eu queria agradecer o Igor, queria agradecer o Luiz também por ter comparecido. Uhum. Quem quiser não, né? Convido a todos a seguir a gente ali no Instagram, @3endpodcast, tá escrito aqui no lado. Uhum. E a gente vai postar quando... Né, a gente vai postar coisas ali sobre o que o Igor falou, né? Com conteúdo um pouco mais ilustrativo ali. Fica mais resumido também para quem quiser compartilhar com amigos, enfim. E acho que é isso, acho que a gente está ajudando bastante pessoas aí que estão com dúvida em qual engenharia cursar, né, Igor? Também quem está entrando aí na graduação. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Uma coisa que a gente sempre faz também, lá no nosso Instagram a gente segue quem já participou no podcast, né? Então quem quiser achar o Instagram do Igor lá, é só ver as pessoas que a gente segue, que vai estar o Instagram dele lá. Eu sou um cara um pouco reservado, tá, gente? Mas tudo bem, eu sigo de volta se vocês querem tirar alguma dúvida e tal, eu respondo. Eu tenho muitas histórias para contar, histórias de campo, cara de obra, aquele peão de campo, eu sei, tem muita história boa. É verdade. Se você quiser conversar, trocar uma ideia, fico lisonjeado de... Não, a gente já tem que maquinar aí uma parte 2 aqui para ouvir só essas histórias aí de peão de obra, cara. Cada coisa. Sim. Então é isso aí. Valeu então, pessoal.
Até a próxima, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Valeu, gente.